A nossa história já começa com o chão completamente cheio de sangue. Uma mulher então acaba aparecendo perguntando aonde que eles foram. E sentado no chão tinha um cara completamente ensanguentado e todo machucado. Ela então acaba apontando a sua espada pra ele e perguntando mais uma vez. O garoto que estava completamente machucado, ele mal conseguia falar. E ele pensa, quem imaginaria que essa mulher, a descendente direta do espadachim supremo, seria tão poderosa desse jeito e capaz de matar centenas de humanos demoníacos. E tudo isso com apenas um único golpe. Ela, a espadachim divina Wisiula, era responsável por matar o demônio celestial. E vimos então que ela matou vários e vários humanos demoníacos mesmo, perfurando assim o peito do último demônio. E é dito que por sua vez ela causou a grande guerra demoníaca ortodoxa. Ela então acaba pegando o nosso protagonista pelo pescoço. E ela fala que ela tem certeza que ele sabe aonde que está o resto dos humanos demoníacos. E também para onde todos eles foram. E se ele sentisse só pelo menos um pouquinho de culpa, ele teria que dizer isso pra ela. O garoto então fala assim, eu sei, mas eu não posso dizer porque as minhas cordas vocais foram destruídas. E também há um feitiço no meu coração que me impede. E vimos que o coração dele realmente estava cheio de runas. Ela então fala que essa seria a última chance dele. E assim ela começa a chorar muito. E ela fala, todos querem ele morto. Mas se ele acabar ajudando ela faria tudo que está ao alcance dela para poder salvar ele. Então ela começa a implorar muito pra ele por favor dizer tudo pra ela. Ele então pensa se aquilo tudo era ódio pelos humanos demoníacos que ela não capturou. E pode até ser isso, mas provavelmente é por causa do espadachim meteoro, chamado de Jang Seung-yeon. E é dito que o noivo dela foi sequestrado pelos humanos demoníacos. E o garoto fala que aquilo era realmente muito patético. A mulher mais forte do mundo, ansiosa por conta de um homem, a ponto de chegar até ele e implorar e até mesmo chorar. Ela então acaba atacando o garoto no chão e fala, se eu soubesse que você era tão vil assim, eu teria te matado quando eu te vi pela primeira vez. E eu me arrependo tanto de não ter feito isso agora. E o cara pensa assim, a primeira vez que nos vimos, quando será que ela acha que foi? E provavelmente deve ser muito diferente do que eu lembro. Assim então vemos a cena de duas crianças. E ele fica se perguntando aonde foi que as coisas deram errado. Ele então fala, eu sou um traidor miserável. Eu ataquei tantas pessoas pelas costas. E também me aliei aos humanos demoníacos. E então agora eu entendo tudo perfeitamente. Tudo isso deve ser apenas o karma. A garota então ainda estava chorando muito. Porém ela acaba escutando um barulho e olha para aquele garoto. Ela então acaba perguntando para o garoto que se chama Gu Yang-shun o que é que ele estava fazendo naquele momento. Ele com seu próprio sangue no seu dedo começa a escrever algumas coisas. Porém assim o coração dele começa a ser afetado muito por causa daquele feitiço. E assim ele começa a vomitar muito sangue ali. E ele fala que a maldição colocada nele, se ele quebrar as condições, o coração dele vai explodir e matar ele. E essa na verdade era a arte demoníaca do demônio celestial. E ele não deve trair o culto demoníaco. A garota então acaba correndo para perto dele falando que ele estava sangrando muito. E que ele não precisava escrever nada. E ele só conseguia pensar que ele mal conseguia escutar o que ela estava falando agora. E ele fala, e se eu te dissesse que eu fui manipulado esse tempo todo? E que nada disso foi minha escolha, será que você acreditaria em mim? Bom, até parece, né? Eu poderia até dar 1000 desculpas pra ela. Mas agora já é tarde demais. E por que eu faria uma coisa dessas? Esse com certeza é o meu fim. Ele então acabou desenhando algumas coisas no chão com seu sangue. E bem nessa hora, ele começou a se contorcer muito e o seu coração parecia ter explodido. E ele se pergunta por que ele seguiu nesse caminho. Ele então acaba se lembrando de um momento da sua vida, da irmã dele falando pra ele ser feliz. A garota então fica gritando pelo nome dele, perguntando se ele conseguia escutar ela. E ele pensa, cada arrependimento, os grandes e os pequenos, formaram por completo assim a minha vida. A cena então muda pra uma garota sentada em meio de caveiras com os olhos completamente ensanguentados. E ela fala, é você, né? Eu sinto muito. E vimos que era o Gu Yang-shun. A garota então estava chorando muito pela morte dele. E temos outro flashback dele, onde uma garota estava deitada no chão falando assim, por que você está chorando? E ele responde que ele não estava chorando, que era apenas a chuva. E ela fala, entendo, você não está chorando, né? Mas e a lua, já está no céu? E ele responde que sim, a lua estava lá em cima. Ela então fala que ambos estavam ali naquele momento, e que isso era ótimo. A mulher que estava deitada no chão acaba estendendo a mão pra ele, porém depois ela acaba morrendo. E essa mulher estava com uma ferida enorme no seu abdômen. Então é dito, agora o Gu Yang-shun, do clã Shanshin-gu, nasceu em um clã renomado da facção ortodoxa, e viveu como artista marcial ortodoxo. E antes de os trair e passar para o lado negro da força, o culto demoníaco perdeu a grande guerra demoníaca ortodoxa, e o Gu Yang-shun foi torturado como um prisioneiro de guerra, e tudo isso antes dele morrer. Assim então ele acaba finalmente fechando seus olhos. De repente então ele só começa a escutar uma pessoa falando patatá. Eu pensei sinceramente que do nada ia aparecer o Patati, mano, chamando pelo patatá, mas vamos relevar, né? Vimos então que era aquela garotinha com uma batata na mão, só que ela não tava conseguindo falar direito. O garoto então volta à realidade, e ele pergunta o que tava acontecendo ali naquele momento. Na verdade
verdade, como que ele foi parar naquele momento novamente? Olhando para suas mãos, ainda não acreditando no que estava acontecendo, ele fala que ele tem certeza de que ele violou a proibição do demônio celestial, e o coração dele definitivamente foi explodido naquele momento, o que fez a vida dele terminar nos braços da Wei Ciola, e ele tem certeza que foi isso que aconteceu, mas o coração dele está batendo normalmente no seu peito, como se nada tivesse acontecido com ele, e além disso, jogando pelas mãos pequenas dele e limpas, isso com certeza deve ser o eu dele bem jovem. Ele então fica se perguntando se aquilo era um tipo de sonho, mas o porquê que aquilo estava acontecendo, já que esse não era o dia que ele conheceu ela pela primeira vez. Ele então fica se perguntando o que ele disse naquela época mesmo, que ele não conseguia se lembrar, porém ele acaba se lembrando que na verdade ele deu um tapa na mão da menina derrubando a batata dela, dizendo como que ela ousava se meter no caminho dele, e que ela deveria saber o lugar dela. Ele então fica indignado que ele realmente falou isso. Ele então pensa, eu estou vendo que eu estou revivendo isso como um sonho, e parece que eu tenho muitos arrependimentos na minha vida. A garotinha então já tinha desistido de dar as batatas pra ele, dizendo que parecia que ele realmente não gostava de batatas. Porém, dessa vez ele acabou pegando a batata da mão dela e agradecendo ela, e que pode deixar que ele iria aproveitar bem. Na hora que ele dá uma mordida na batata, ele acaba cuspindo pra fora, e ele se pergunta o que era aquilo. Aquilo nem era real de verdade, mas era tão quente. A garotinha então sorrindo falou que o rosto dele ficou todo vermelho. De repente então um homem acaba chegando gritando por jovem mestre. O homem então fala que o jovem mestre sumiu de repente. O garoto então fala que aquele cara na verdade é o guarda-costas dele, porém ele fica tentando se lembrar do nome daquele cara, e ele se lembra se era Mo Yun, porém ele não tinha muita certeza não. O homem então fala que ele ficou muito preocupado e achou que tinha acontecido alguma coisa com ele, porém de repente o homem começa a analisar toda aquela situação. Ele vê que a língua do jovem mestre dele estava queimada, e que a garotinha tinha oferecido uma batata muito quente pra ele. O guarda-costas dele então fala como que ela ousava fazer isso com ele, porém o garoto fala que estava tudo bem, e ele pede pra ele dar aquela coisa. Porém o homem não estava entendendo muito bem o que aquele garoto queria, e ele fala, o biscoito de mel, eu sei que você tem um com você. O homem então acaba entregando pra ele falando que aquele era o último. O garoto então acaba perguntando se aquela menina queria aquilo. Ela então pergunta se ele realmente estava dando aquilo ali pra ela, e ele fala que claro que ele estava dando sim. E ele fala, eu recebi uma batata muito deliciosa, e isso é a única coisa que eu posso te dar no momento. A garota então com saliva na boca, ela fala que era a primeira vez que ela ganhava algo que brilhava tanto assim, e também aquela comida tinha um cheiro muito doce. De repente então um senhor acaba aparecendo, e era o avô daquela garota. Ele então corre para os braços da sua neta, perguntando se ela estava salva, e ele falou pra ela não soltar nunca a mão dele, e a garota fala que estava tudo bem, que ela tinha coletado até batatas pra ele. O avô dela então fala que ela era uma pirralha, e que as batatas na verdade não era nenhum problema. Ele então pergunta se ela não tinha se machucado em nenhum lugar, e ela fala que estava tudo bem com ela. Porém, parece que nosso protagonista já conhecia aquele senhor. A garota então foi falar que ela também tinha dado uma batata para aquele garoto, porém bem na hora que ela foi apontar para o nosso protagonista, o avô dela acabou pegando a mão dela rapidamente e abaixando ela, e assim então os dois acabam se curvando para o prota. O avô dela então diz que a neta dele não conhecia os caminhos daquele mundo, e acabou cometendo uma ofensa séria contra o jovem mestre de uma família prestigiosa, e ele realmente pedia muitas desculpas, se ela tinha ofendido ele de alguma forma. O garoto então fala que estava tudo bem pro velhote. Na verdade, ele que era muito grato a ela. O prota então acaba falando que ele estava com muita fome, e felizmente essa garotinha bondosa acabou dando uma batata pra ele, e assim ele acabou aproveitando aquele momento. E a única coisa que ele tem pra retribuir no momento é aquele biscoito de mel. Ele então pergunta se estava tudo bem, se ela poderia aceitar aquilo. A garotinha então fica muito feliz com aquilo e fala que aquilo ali parecia muito doce e brilhante. E na hora que a garotinha foi pegar aquele biscoito, o avô dela fala que de jeito nenhum, e eles não poderiam aceitar algo tão precioso assim. Então eles precisavam ir pra não incomodar o jovem mestre. Ele então pega a garotinha e sai correndo na mesma hora. O prota então pede pro velhote esperar só um momento. E o senhor fala assim, jovem mestre, se você está bravo, você pode descontar tudo em mim, mas por favor, poupe a minha neta. Porém, o nosso protagonista ele acaba entregando um biscoito na mão da neta dele, e diz que ali estava a resposta dele, e depois ele via ela. A garota então muito feliz fala que ela iria dar mais batatas pra ele, e ele diz que não precisava não. Porém, o avô dela estava pensando, essa criança, Wiha, você realmente a o encontrou. O senhor e a sua neta acabam se despedindo dele e agradecendo muito. Porém, nessa hora, o nosso protagonista acaba ficando muito exausto de toda essa situação, e o seu guarda-costas pergunta se ele estava se sentindo desconfortável. O prota então diz que aquele velho é a pessoa que ocupa a posição de líder da Aliança de Murim até pouco tempo, e era um dos 3 grandes supremos, e eles foram aclamados como os mais fortes de Murim, espalhando medo e terror entre os membros não ortodoxos. E aquele velho era a Espada Suprema, chamado de Wi Hyogun, e ele fica se perguntando o que a Espada Suprema está fazendo naquele lugar, e mesmo que isso seja apenas um sonho, ele quase foi morto. A garotinha então acaba acenando de volta para o nosso prota, toda feliz, e assim
assim ele acaba dando um sorriso. O homem então fala que o jovem mestre precisava voltar agora mesmo, e ele responde que sim, que eles vão voltar. O garoto então fala que ele não tinha mais arrependimentos, e já estava na hora de partir. O homem então fala pro jovem mestre que eles chegaram. O nosso prota então já estava ficando muito incomodado com toda aquela situação, se perguntando por que aquilo ali nunca acabava. E se era realmente um sonho, ele já deveria ter acordado faz muito tempo. E se aquilo realmente não fosse um sonho, talvez isso esteja relacionado à maldição do demônio celestial. Na verdade, isso era apenas um palpite dele. De repente então fala que aquilo tudo era interessante, e aquela voz ele estava reconhecendo. Uma garota então aparece e fala assim, e pensar que você viria em vez de fugir, né? E logo de um lugar que o chefe do clã está vindo. E ele pensa que aquela, na verdade, era a espada flamejante, a Gu Yong-seo, que era a segunda irmã mais velha dele, e era a pessoa nesse mundo que mais desprezava ele. E ele pensa, então a razão para todos estarem reunidos aqui é porque o chefe do clã está vindo. A garota então pergunta o que ele estava aprontando dessa vez. E se ele estava planejando fazer algo sem sentido, era melhor ele parar por agora. E de preferência que ele suma. O nosso prota então dá um tapa na mão dela e fala assim, eu estou aqui porque eu tenho que estar. E ela fala, isso vindo de um moleque que sempre soube disso, mas nunca mostrou a cara até agora. Ele então vira pra ela e fala que aquilo sim era culpa dele, e ele vai se desculpar com o chefe do clã depois. A irmã dele acaba chamando ele pelo seu nome, e com muita raiva e uma aura muito ameaçadora em volta dela. E ela fala, eu não sei qual truque você está planejando dessa vez, mas é bom você parar com isso bem agora. Você não pode ter certeza que eu vou ficar muito brava com você. Ela então fala que se ele continuar agindo dessa forma canalha, porém bem na hora que ela ia continuar falando, ele pede pra ela esperar, já que o pai deles, na verdade não, o chefe do clã estava vindo. E assim um homem acaba chegando em um cavalo vermelho, e ele fala, qual é o motivo dessa confusão de vocês? O prota então e todos os outros acabam se curvando pra ele, e nisso seu pai acaba observando muito ele, e assim ele acaba virando seu rosto e chamando o ministro. O chefe do clã então pergunta se ele tinha uma unidade de espadachim que estava preparando agora, e o ministro fala, a primeira unidade de espadachim esteve descansando depois de voltar, e a quarta unidade está atualmente esperando. O chefe então fala que diga para a quarta unidade terminar as preparações, e depois encontrarem ele. Enquanto isso, o nosso prota ainda não sabia se aquilo era um sonho ou uma realidade, mas o olhar dele era mais poderoso do que nunca. De repente então ele acaba olhando para o nosso protagonista, e ele fala, assim pra você, terceira criança, assim que a refeição acabar, venha para o quarto do patriarca sozinho. E isso acabou deixando o nosso prota e a sua irmã e também o seu guarda-costas muito surpresos. O prota então pergunta para o seu guarda-costas se tinha algum remédio para indigestão, já que ele não estava se sentindo muito bem. Nisso a irmã dele deu até um sorrisinho falando assim, caralho, o menor se cagou nas calças, hein? E ele só conseguia agradecer por ele não ter ido de cueca branca. A cena então acabou mudando para a refeição e o nosso prota estava bem horrorizado ainda. Ele então pensa que aquela refeição e a atmosfera era de sempre, e ele ainda não conseguia dizer se ele estava comendo de verdade pela boca ou pelo nariz, e é desconfortável o suficiente para ser chamado separadamente de todos os outros. Então seria ótimo se alguém pudesse fazer algo sobre a atmosfera daquela refeição. O chefe então fala assim, segunda criança, eu ouvi que você obteve uma conquista em artes marciais. A irmã do nosso prota fala que sim, e ela teve uma pequena iluminação, e também ela se tornou 3 estrelas em alguns dias atrás. Ele então fala que ela era muito avançada para a idade dela, e que aquilo realmente era muito bom. Ele então pede para sua filha continuar sendo devota. O nosso prota então pensa que aquilo era muito impressionante, já que aquela garota era 3 estrelas naquela idade, e aquilo sem dúvidas era um dom, já que além de ser uma pessoa muito talentosa, ela também estava trabalhando muito duro para aquilo. E nisso o prota pensa que até mesmo ela sabe como sorrir, e ela parece bem melhor quando ela está sorrindo. E na hora que ele dá uma bela olhada pra cara da sua irmã, ele fala assim, rapaz, eu retiro o que eu disse. É como se ela estivesse olhando para um inseto morto na frente dela. O mestre então fala assim, terceira criança, eu ouvi dizer que você foi para as ruas. E ele responde que sim, já que ele tinha algo pra fazer, então ele saiu rapidamente. Nisso o pai deles apenas observa aquilo e não fala nada. Ele então acaba se levantando e fala que ele vai sair primeiro. Então era para todos terminarem as suas refeições. O nosso prota então fica se perguntando o que estava acontecendo ali, já que parecia que ele queria falar alguma coisa. E ele disse que queria ver ele depois da refeição também. Então ele tem certeza de que ele iria mencionar alguma coisa. Uma mulher então acaba chegando perto do nosso prota, e ela fala, jovem mestre, o líder do clã está dizendo para descansar bem hoje, e para vir até o quarto do líder amanhã. E nisso nosso protagonista fica se perguntando qual que era dessa mudança drástica. Mudando a cena para o seu quarto, ele estava se perguntando, já que ele não tinha acordado ainda, aquilo definitivamente não era um sonho. E ele se questiona se aquela era a regressão que ele ouviu falar tanto na vida dele. Ele então acaba dando um soco com muita raiva, e fala que talvez isso signifique que ele será capaz de matar o demônio celestial primeiro. E não, isso não era uma afirmação absurda que poderia ser parada em apenas um suspiro. E ele pensa, como que eu poderia matar o demônio celestial sendo que ele matou todos os 3 supremos, que dizem estar acima dos céus? E quando eu penso sobre a minha vida passada,
Quando eu vivi como um humano demoníaco condenado, abaixo do demônio celestial apenas para sobreviver, eu percebo que eu tenho muitos arrependimentos em toda a minha vida. Mas essa minha vida passada, que é cheia de arrependimentos, me ajudou a perceber várias e várias coisas. E se eu realmente renasci nesse mundo, eu quero finalmente ter o direito de escolher outra vida. E o demônio celestial vai ser morto pela Whis e Eula. E isso de qualquer forma. E o culto demoníaco também vai desaparecer. E até tudo estar resolvido, eu vou viver uma vida pacífica enquanto eu posso. E eu definitivamente não posso perder essa oportunidade nunca na minha vida. E eu não vou repetir os arrependimentos da minha vida passada. Então primeiro eu tenho que fazer uma coisa. Assim então ele começa a canalizar todo o seu poder no seu corpo, criando assim uma esfera de fogo dentro da sua barriga. Ele então fala que ele procurou no corpo dele inteiro, mas mesmo assim essa era a única energia que ele conseguiu achar. E vendo quão patética era a energia interior dele, fez ele perceber o quão incrível era sua irmã, que ela era apenas um ano só mais velha do que ele e já tinha alcançado um nível de 3 estrelas. Mas não há nada que ele possa fazer sobre aquilo. Ele então fala, eu posso apenas treinar com as técnicas de cultivação passada apenas para a linhagem do clã Gu. E essa arte é chamada de Roda Gu, cultivando todos os pontos bem devagar como se fosse uma flor florescendo. E assim que eu me tornar 4 estrelas, eu serei capaz de emitir a energia interna inflamatória. E quando eu me tornar 7 estrelas, eu serei capaz de envolvê-la no meu corpo inteiro. Mas no momento eu sou apenas um mero 1 estrela. E eu preciso reunir a energia interna o mais rápido que eu conseguir. E polir até que eu me torne assim um 2 estrelas. Em ordem de viver uma vida pacífica diferente da minha vida passada, eu não deveria pegar emprestado o poder dos humanos demoníacos. E isso ao invés de aumentar o meu poder. Ele então começa a meditar e concentrar um pouco do seu poder. E ele fala que o problema mais crítico agora é que se ele continuasse tentando aquilo, ele realmente poderia morrer. E com as habilidades atuais que ele tem, usar a energia interna não era nada fácil para ele. E se ele continuar, ele realmente pode sofrer uma divergência de energia. Porém, mesmo assim, o nosso protagonista começa a sorrir muito. E ele fala que ainda assim, ele vai obter resultados. Ele então menciona que aquilo ali na verdade era um estado inicial, mas ele se tornou 2 estrelas. E ele precisa continuar fazendo cada vez mais aquilo. Porém, ele pensa, um passo de cada vez. De uma forma que não é lenta, porque isso é uma vida diferente da minha última. E eu não vou fazer parte de nenhuma besteira que tenha uma influência negativa, para assim não afetar nada no meu futuro. Ele então acabou adormecendo, e quando ele acorda, ele pensa, como que faz sentido meu corpo inteiro doer desse jeito? E isso só porque eu treinei um pouquinho de nada. E é culpa minha eu não ter treinado até agora. Eu tenho um grande caminho pela minha frente nesse exato momento. Então eu vou até o quarto do líder do clã à tarde. E então até lá, será que eu deveria treinar? Na hora então que o nosso protagonista acaba abrindo a porta, ele vê aquela menina da batata. E ela acaba falando oi de novo pra ele. Um sorrisinho todo meigo e fofo. A cena então acaba mudando para uma fenda no céu. E uma pessoa estava dizendo assim, o que você está tanto encarando assim, cara? E por que você não vai pra casa? O homem então que estava olhando para o céu fala assim, aquilo ali não é uma estrela não. Mas aquilo ali já estava ali antes? De repente então aquela fenda começa a se abrir mais. E o cara fica se perguntando, mas que merda era aquela? De repente então é dito, um dia, monstros surgiram de um espaço vazio, também conhecido como portal para o reino demoníaco. E cada seita trabalhou para criar um único grupo que poderia lutar contra aqueles monstros. E essas pessoas também são conhecidas como unidades de espadas. E cada seita precisava de uma unidade. O clã Gu possuía 5 espadas. A irmã mais velha chamada de Gu Ibi, que era a comandante da 5ª unidade das espadas. E eu também, um Zé Ninguém, passei a metade da minha vida sob o comando dela. E foi assim que eu formalmente conheci a Whis e Eula. Conhecer ela depois do incidente da batata. Deveria ter sido 6 meses depois. Mas agora tudo estava muito diferente. Já que a garotinha estava falando que eles se encontraram novamente. O nosso prota então acabou olhando pra cara dela e virando de costas e falando que ele acha que dormiu muito pouco ontem. Porém a garota acaba segurando ele pelas costas. E ele fica se perguntando o que ela estava fazendo ali. A garota então fala que era um prazer conhecer ele. Ela então fala, de hoje em diante, e bem nessa hora que ela ia terminar a frase, o seu avô acaba dando um tapa na mão dela e tirando a mão dela. Ele então fala que ele já disse pra ela que ela não pode tratar o jovem mestre dessa forma. E o nosso prota ficava se perguntando o que aquele velho estava falando. O senhor então manda ela pedir desculpas agora mesmo. E ela começa a se desculpar com ele. E o nosso prota só estava se perguntando o que estava acontecendo naquele lugar. O senhor então se curva e fala que o nome dele era Winmoon. E ele estaria servindo o jovem mestre de agora em diante, pela graça do chefe do clã. Ele então diz que pode não ser muito legal ser servido por esse homem velho, mas ele garante
garante que ele dará o melhor dele. O nosso prota então fica indignado. Wee Moon? Então quer dizer que aquele cara não era o Ri Hyo-gun. A garotinha então fala que o nome dela era Wee Seula e ela vai ajudar o avô dela a partir de hoje. E era um prazer conhecer o jovem mestre. O nosso prota tava se perguntando assim, servir, mas quem? Eu? Mas se são ordens do clã do chefe, o pai dele com certeza deve ter dado algumas ordens a ele mesmo. O prota então fala que era um prazer conhecer eles. E ele só conseguia pensar que ele começou essa nova vida dele com o pé esquerdo e ele estava ferrado. O prota então fala, vocês podem me chamar de Yang Shun, ao invés de me chamarem de jovem mestre. E o senhor fala, entendido, jovem mestre. E ele fala, tanto faz que seja então. O nosso prota então Yang Shun fala assim, isso é uma vassoura de verdade, né? O senhor então acabou olhando pra trás e apenas sorrindo. E o Yang Shun só ficava se perguntando, mano, isso tá certo mesmo, cara? Mas o mais importante é o que aquela garota está fazendo. Então vemos que a Seula estava empilhando um monte de roupas. E uma moça estava falando pra Seula que era muito perigoso levar tudo aquilo sozinha. E ela estava falando que ela conseguia sim. A moça então fala, não seja assim, deixe-me te ajudar, por favor. E a garota fala, não, a Seula consegue, é sério. E tipo, essa menina aqui ela fala muito em terceira pessoa, tá ligado? Então não estranhe. De repente então a garotinha Seula acaba tropeçando em uma pedra e derrubando todas as roupas no chão e batendo a testa no chão. E pra piorar tudo ainda a cesta cai na cabeça dela. Isso aí consegue ter mais azar do que eu, véi. O Yang Shun então fica se perguntando como que essa garota poderia ser tão ruim desse jeito. E ela com certeza deveria ter mais talento pra artes marciais. Mas como que ela poderia ser tão desastrada desse jeito? A Seula então acaba se levantando e a garota pergunta pra onde que ela estava indo. Ela então chega de frente para o nosso prota e ela estava chorando. O Yang Shun então fala por que ela não ia terminar o que ela estava fazendo. E a Seula responde que mandaram ela seguir ele pra onde ele for. E ele pergunta quem que foi que mandou ela fazer isso. E ela responde que foi o avô dela. O prota então fica se perguntando o que que estava acontecendo com ele. Então quer dizer que a Seula agora era serviçal dele? Então ele pensa que acha que só deram esse trabalho pra ela, porque ninguém queria lidar com ele. E ele continua sendo um filho de uma grande família. E é certo a serviçal dele ser escolhida desse jeito? Ele então fala que a Seula parecia não ser tão ruim desse jeito. Mas uma espadachim suprema como serviçal dele era muita pressão pra ele. Ela então acabou pegando o kimono do nosso prota e arrumando um pouco. E depois de um tempo ela fala que estava prontinho. Porém, meus amigos, não parecia que estava arrumado aquilo ali não, fi. O prota então acaba se virando e ele pensa, meu pai nem sequer sabe quem são eles. Ou ele só não liga por causa da quantidade de serviçais que desistiram. Entretanto, ele me pediu pra ir até o quarto dele hoje. Então eu vou descobrir quando eu chegar lá o que exatamente está acontecendo nesse lugar. A Seula então pede pro jovem mestre esperar ela. E ele fala aonde que ela pensa que ela estava indo. Ele então pede pra ela ficar ali e cuidar das coisas primeiro. E ela toda envergonhada fala que estava tudo bem. O protagonista então se dirige até o portão. E ele pede pra ela terminar de aprender a fazer o trabalho dela. E assim ela fica bem triste. Porém, enquanto ele estava fechando a porta, ele chama a atenção dela. E fala que ele vai trazer um doce pra ela, então é melhor ela dar o seu melhor. Assim então ela acabou ficando muito feliz com essas palavras do prota. E o seu avô apenas estava observando toda aquela situação. Mudando de cena para o nosso prota novamente, ele fala que aquilo era muito assustador pra ele. E eles não eram tão próximos assim na vida passada. E ele acha que nunca conversaram desse jeito antes. Então o que que ele deveria dizer? Nosso prota então pensa assim, bom, ele deve ter algo a dizer, já que foi ele quem me chamou aqui. E depois de ouvir tudo que ele tem pra falar, eu vou perguntar o porquê que a Seula e o Hyo-gun estão fazendo nos meus aposentos. De repente então o pai dele acaba aparecendo nas costas dele e pergunta o que que aquele garoto estava esperando ali. E o prota dá um pulo que ele tomou um susto, mano, com o pai dele. O pai dele então pede pro garoto entrar e ele fala que está tudo bem. E sentados numa mesa, o nosso prota tava com a sua alma saindo do seu corpo. E ele pensa, é sério mesmo que eu disse merda na frente do chefe do clã? Eu deveria ter morrido naquele lugar. O pai dele então pergunta se ele viu os novos serviçais. E ele fala que sim, já que ele tinha cumprimentado eles nessa manhã. O homem então responde que ele entendia e pergunta o que ele achou deles. E o prota responde que ficou muito feliz que tenha arranjado serviçais para o bem-estar dele. Porém, ele estava se perguntando uma coisa. Porém, bem nessa hora o pai dele acaba interrompendo ele e diz que era melhor ele não perguntar pra ele e que o garoto saberá quando for a hora certa. E assim o nosso prota fala que ele entendeu. Porém, ele fica pensando, então mesmo sabendo de tudo aquilo, o meu pai ainda os apontou como meus serviçais. E será que tudo isso que está acontecendo é algum tipo de acordo ou algo do tipo? No caso com o Lee Hyo-gun, o pai dele então fala assim, não se preocupe com problemas bobos como esses. E se prepare para ir na Assembleia Unificada do Dragão amanhã. E ele responde que estava tudo bem, que ele iria sim. Porém o nosso prota pensa assim, Assembleia Unificada do Dragão? O que realmente era isso? Eu não tô conseguindo me lembrar. Porém nessa hora ele acaba abrindo os olhos porque ele se lembra. A cena então acaba mudando para o nosso prota conversando com o seu guarda-costas. E ele fala, por favor, corte minha garganta agora mesmo. E o homem fala, jovem mestre, você detesta tanto ir para a Assembleia Unificada do Dragão? E ele responde que sim, ele odeia muito. Então é dito, é um evento muito importante onde os novos membros da Unidade da Espada são escolhidos. E é realizado
realizado binualmente, para o bem da unidade da espada, que trabalha para fechar os portões do reino dos demônios, arriscando as suas próprias vidas pelo bem do clã Gu, e por todos os moradores de Shang-Chi. É uma obrigação que foi adquirida que aqueles da linhagem direta do clã Gu seriam obrigados a participar desse evento. O Prata então fala, eu te falei para cortar a minha garganta, não foi? Eu tenho certeza que eu posso me livrar disso se eu estiver morto. O homem então fala assim, mas o chefe do clã não vai te matar? E ele fala que até mesmo o ancião Lee vai estar lá, o que acaba deixando muito assustado o nosso protagonista. E o homem fala que aquele cara vai dar uma surra no nosso protagonista se ele fugir de novo. O Prata então tava muito indignado com tudo aquilo, e ele estava se perguntando quem poderia ser. Entre os anciões, o ancião Lee foi especialmente desagradável com ele, e aquele cara sempre acreditou que o nosso Prota tinha que agir com postura, porque ele era o único filho da família, e por isso o garoto tinha que se tornar responsável pela honra e prestígio do clã. E aquele homem fala que ele deveria ser grato a ele, mas ele na verdade é um homem muito ocupado. O Prata então fala, apesar disso tudo, ele sempre se encontrava comigo para me ensinar sempre que tivesse tempo, e todas as suas broncas e punições me fizeram querer evitá-lo ao máximo que eu pudesse. E mesmo o pai nunca foi tão atencioso assim comigo que nem aquele cara. E é incrível que eu consegui me transformar em um perdedor mesmo com as suas lições tão valiosas assim. O homem então que estava falando com o nosso Prota pergunta o que ele estava falando, e o Prota responde que não era nada não, que ele só estava falando consigo mesmo. O Prota então pergunta quando que eles teriam que sair, e o homem responde que eles iriam sair quando todos estivessem prontos. O garoto então pergunta se era apenas isso, e nisso todas as mulheres estavam falando como a Ciula era tão linda, e como alguém poderia ser tão bonita assim como ela, e que elas apostam que a Ciula vai partir vários corações de vários homens diferentes. O nosso Prota então fala assim, Hongyeoa, você ainda não está pronta? E ela fala, me desculpe jovem mestre, é que eu estava tentando cuidar da Ciula. Ele então pergunta se a Ciula estava causando problemas novamente, porém nessa hora elas acabaram mostrando a Ciula, e a garota estava completamente arrumada, o que deixou o nosso Prota até com vergonha. Ele então chega bem perto do nosso protagonista e fala assim, todo mundo está falando que eu sou muito bonita, e nisso o nosso Prota não sabia mais como reagir àquilo. O garoto ficou simplesmente sem jeito, sem saber o que falar pra ela, e ele só conseguia pensar que ela realmente era muito bonita. Ela então fala assim, você também acha que eu sou muito bonita? E nessa hora, meus amigos, saiu até fumaça das orelhas do nosso Prota, de tanta vergonha que o menino ficou. Ele então acaba mudando de assunto falando que todos estavam esperando, e ela pergunta novamente se ela era bonita, e ele fala que eles têm que ir. Na carruagem, a Ciula falava que aquilo era muito legal, e a carruagem estava andando super rápida também. A mulher então pergunta se era a primeira vez dela andando em uma carruagem, e a Ciula fala que sim, e ela pensou que os cavalos serviam só para comer, mas ela nunca pensou que eles também poderiam correr tão rápido desse jeito. O Prota então fala assim, Muyun, onde que você falou que a Assembleia Unificada do Dragão estava acontecendo mesmo? E ele fala que era no Câmbio Celestial, e ele pensa, esse é o famoso distrito comercial de Shang-Chi, e parece que o ancião Lee se esforçou muito para isso acontecer. O homem então fala que vai levar mais ou menos 4 horas, e por que que ele não descansava um pouco? E o nosso Prota fala que parecia uma boa ideia, já que ele não conseguiu dormir nada por causa do treinamento de ontem à noite. Na verdade, ele não estava dormindo muito mesmo recentemente. E nisso a Ciula estava gritando demais, falando que a carne de cavalo tinha um cheiro muito estranho. Nessa hora então, nosso Prota acaba enfiando um biscoito na boca dela, mandando ela calar a boca e comer aquilo. Assim então ele acaba deitando, falando que finalmente estava tudo em silêncio, e agora ele ia dormir um pouco. Porém nessa hora, a Ciula acaba aparecendo chamando ele, dizendo se ele não tinha mais biscoitos. Ela então acaba perguntando se ela não tinha falado para o jovem mestre que eles tinham chegado. Nessa hora então ele acaba se levantando rapidamente perguntando se eles já tinham chegado, e na hora que ele olha para fora, eles finalmente tinham chegado. Ele então pensa que deve ser porque é um festival grande em Shang-Chi, mas havia muitas pessoas naquele local, e a Ciula estava também muito impressionada com aquele tanto de gente. Porém o que ela estava mais impressionada não era nem o tanto de gente, na verdade era que tinha algo que cheirava muito bem ali. De repente então um homem fala assim, você deve estar cansado da sua longa jornada, né meu garoto? Eu sou Shun Yishio, o vice-chefe mercante do Câmbio Celestial, e é uma honra conhecer a estrela em ascensão do clã Gu. O garoto então fala assim, eu sou Gu Yangshu, do clã Shu, e é uma honra conhecer você também. O homem então fala, o primeiro dia foi sem problemas, graças aos esforços do ancião Lee, e também da senhorita Gu, então eu tenho certeza de que você está muito cansado, então eu vou te guiar para o seu quarto. O Yangshu então pensa assim, senhorita Gu? E ele só conseguia se lembrar da sua irmã, e ele queria não encontrar ela nesse lugar. Porém essa preocupação do nosso protagonista acabou se tornando uma realidade, já que logo de cara ele já encontrou ela, e ela tava com aquela carinha de poucos amigos dela padrão. O Yangshu então fala assim, oi minha irmã, e ela fala, não vem com esse de oi pra cima de mim não, você me irrita demais garoto. Embora eu não ache que você vai causar problemas aqui na Assembleia Unificada do Dragão, tire a sua cabeça qualquer ideia engraçadinha que você tiver, hein? E não tem mais nada hediondo que envergonhe o nome da família. O Yangshu então fala que ele vai ficar tão quieto quanto um rato, então ela não precisava se preocupar nada com ele. Ela então fica com muita raiva falando que ela não estava
preocupada com ele não. E nisso nem o nosso prota e nem a Seula estavam entendendo o que ela queria dizer com isso. E bem nessa hora, a irmã do nosso protagonista acabou notando a presença da Seula. Ela então acabou observando aquilo com um olhar bem diferente. A irmã dele então fala assim: acho que os velhos hábitos nunca morrem em uma pessoa, né? Vai agir como costuma fazer aqui também, né, garoto? E ele pergunta do que ela estava falando. E ela fala que pensou que ele tinha mudado. Mas elas acham que as pessoas realmente nunca mudam. E ele só conseguia pensar o que foi que deu naquela menina. O prota então pede desculpas pelo que acabou de acontecer. E o cara fala que ele não precisava falar isso, já que ele ouviu dizer que irmãos e irmãs brigam o tempo todo, então era normal. E que agora ele com certeza deveria estar cansado, então eles deveriam ir. O Yankee então pergunta se ele poderia ir até um lugar antes. E assim então eles acabam chegando em um local novo. A Seula então fala que aquilo ali era muito grande. E ela nunca tinha visto uma construção tão grande assim antes na sua vida. E ele pensa: eu ouvi falar que os comerciantes avaliam uns aos outros pelo poder financeiro e pelo quanto de dinheiro que eles colocam na organização dos festivais. Mas isso daqui não é demais até pra eles. Hoje foi celebrado os incríveis esforços da Unidade da Espada. E os duelos para escolher os novos membros da Unidade da Espada vão ser amanhã. E é bom que aqueles da linhagem principal não participam. E a única coisa que eu vou fazer aqui é assistir. E nada vai acontecer já que eu estou fazendo isso, certo? Porém, bem na hora que o nosso protagonista tava falando isso, um homem misterioso acaba aparecendo atrás dele. O homem então acaba falando: garoto, dessa vez você decidiu não fugir, né? E assim ele vai pegar a cabeça do garoto, porém o nosso prota se vira rapidamente. E ele por instinto disse que ele precisava defender aquilo. Porém ele não conseguiu, né? E o senhor acaba fazendo carinho na cabeça dele, perguntando qual que era o problema. E ele fala: você não costumava correr sempre que via esse velho aqui? E o nosso prota fala que uma pessoa ia dobrar ele no meio se ele não fosse ali. Aquele homem então tão assustado pergunta quem que falaria algo tão terrível desse jeito. E o nosso prota fala que era o segundo ancião. E o velhote fica até surpreso que o nosso prota tava respondendo ele direito. E o prota pensa: o segundo ancião sempre teve uma certa fixação em mim. Talvez porque eu sou o único filho do chefe do clã. E nisso a Seula, que é meio maluca da cabeça, ela fala que ele parecia um urso. E ursos são tão gostosos e cavalos também. E tanto o velho quanto o prota ficaram observando ela pensando: mano, o que essa maluca tá falando, cara? O velhote então começa a encarar ela com um olhar muito sanguinário. O protagonista então fala que o ancião ia assustar todo mundo olhando desse jeito pra elas. E bom, uma pessoa ali já tinha assustado, né, que era a Seula. O ancião então acaba perguntando para o nosso prota se aquela criança ao lado dele era sua amante. Mano, o cara literalmente é uma criança, tá ligado? E o cara tá perguntando se ele tinha amante já. Se bem que as crianças estão muito pra frente, né, hoje em dia, então vai saber, né? O prota então pergunta do que o ancião tava falando. Ele pede pro ancião olhar as roupas dela e que ela era uma serva. E o ancião fala assim: tanto faz, né, que seja, se você tá dizendo isso, né? O ancião então fala assim: amanhã é a Assembleia Unificada do Dragão. E embora você seja apenas um espectador, é melhor você ir para a cama agora, já que ainda vai ter que participar. O prota então diz que ele estava certo, então ele dá boa noite ao segundo ancião. Enquanto a Seula tava lá atrás mandando o nosso prota ir logo pra lá, antes que aquele monstro devore eles. O ancião então fala que se ele fugir, ele com certeza iria matar ele. A Seula então acaba perguntando para o nosso prota se o vovô urso iria comer ele. E mano, velho, o quão pegou mal essa frase, velho, não tá escrito na história, velho. O prota então fala que ele vai estrangular ela primeiro. Os diálogos aqui só piora, tá ligado? Porém o ancião estava pensando que, como ele estava imaginando, aquela criança tinha algo muito misterioso em volta dela. A cena então acaba mudando pro dia da Assembleia Unificada do Dragão. E o prota fala: eu achei que ia começar pela manhã, mas pela fila só começa na hora do almoço, né? E o guarda-costas dele fala que era o que parece. E ele fala: aqueles dos inúmeros clãs Shang-Chi, ou qualquer um que prove a sua identidade, pode participar desse torneio. Mas eu não imaginava que teria tanta gente desse jeito. Se tornar um membro de uma unidade das espadas é muito importante. E o homem fala que era verdade. A Seula então acaba chamando o jovem mestre. E ela fica perguntando se o vovô urso ia arrancar a cabeça dela. E o nosso prota só tava muito irritado perguntando qual que era o problema daquela garota. E ela perguntou se não poderia mandar ele hibernar. E o nosso prota até que dá uma resposta bem séria, falando que era primavera. Ele então fala: se você está com tanto medo assim, você deveria ter ficado no seu quarto. E ela diz que o avô dela pediu pra ela ficar grudada com o nosso prota. O prota então pensa que ele não poderia mandar ela desobedecer o espadachim supremo. Então seria realmente melhor ela ficar ao seu lado. O prota então fala assim: relaxa, fica tranquilo, o nosso guarda aqui, ó, vai derrotar o vovô urso. E nisso a garota fica muito impressionada com isso. O homem então acaba perguntando quem que era o vovô urso. E o prota fala que era o segundo ancião. E ele responde que ele nem se atreveria a tocar nele. E o garoto deveria demonstrar mais respeito quando fala dele. O prota então fala assim: cara, não vai ter jeito não, hein? Então, Seula, você vai ter que perder a sua cabeça. Ela então tem um show de dramaticidade, falando que se ela morresse e deixasse o prota feliz, ela faria isso. E ele apenas fala que ele tava brincando com a cara dela. A Seula então fala que o avô dela disse que os fantasmas que morrem de barriga cheia são muito mais bonitos. Principalmente os que morrem depois de comer bolinhos. Mano, simplesmente do nada, tá ligado? O homem então pede para o nosso prota tratar bem a serva dele. E o protagonista
acaba respondendo, tratar ela bem? Por acaso você não viu, né? Uma serva implorando por bolinhos. E nisso ele pensa, isso é particularmente porque eu não sei como tratar ela, já que eu não parava de topar com ela na minha vida antiga. O homem então fala que aquela garota, ela não entende o papel de serva dela, e mesmo assim o nosso protagonista comprou ela, e então ele acaba ficando sem palavras. O homem então fala, você é bem diferente dos rumores, por isso não se deve confiar neles, então eu tenho muito a aprender ainda com você. E ele fala pro Munhão que ele estava viajando demais já, e isso só por causa de alguns bolinhos. Porém o protagonista fala assim, calma aí, rumores? Faz quanto tempo que você é meu guarda? E ele responde que fazia umas 2 semanas mais ou menos. O nosso prota então pensa, ele deve ter sido designado logo depois que eu voltei, portanto ele pode dizer isso. E eu realmente não sei quem é mais sortudo nesse momento. De repente então uma mulher aparece falando alto, e ela fala para uma garota que ela não deveria sair andando desse jeito, porque era muito perigoso. E a garota fala que ela estava exagerando demais, e a Assembleia Unificada do Dragão já está acontecendo. E o que poderia ocorrer com ela, já que naquele lugar tinha várias e várias pessoas do clã Gu. O prota então pensa que aquela voz era muito familiar. A senhora então fala que era exatamente aquilo que preocupava ela, e se ela acabasse de alguma forma trombando no herdeiro de Gu. E nisso nosso protagonista fica indignado que estavam falando dele, já que havia muitas pessoas naquele local também. A garotinha então fala que era muito improvável que aquilo acontecesse, já que havia muitas e muitas pessoas naquele local. E o nosso prota pensa que aquilo ali estava soando muito ameaçador pra ele. De repente, quando a garota se virou pra ir embora, ela acabou vendo o nosso protagonista. E o Munhão acaba falando assim, jovem mestre, as expressões daquela senhorita e da guarda dela, elas parecem até que viram um fantasma. Por acaso você sabe quem são elas? E o prota pensa, eu jamais me esqueceria. O cabelo que cai sobre seus ombros, e seus olhos negros profundos, e também aquele anel na sua mão, que tem um símbolo que aparece quando é examinado de perto, mas para alguém como eu jamais os conheci, e o significado daquele anel não me é estranho, e era do clã Wei Peng. Assim então vemos uma espada brilhando, e depois aquela garota com o nosso protagonista, e ele fala que era a antiga noiva dele, e é uma razão bem simples para um casamento arranjado com o clã Peng de Wei, um dos 4 maiores clãs. O clã Gu é tão prestigiado quanto os 4 clãs, e eles têm uma criança de idade semelhante, e eu estava destinado a ser o herdeiro se nada acontecesse, e o clã Peng provavelmente achou que o casamento arranjado com o clã Gu também seria aceitável. O problema está na verdade nos problemas que eu causei. Todos os rumores ruins sobre mim, que abandona sempre o treinamento para causar mais problemas, não soavam tão favoráveis para o clã Peng, e o que realmente destruiu nosso relacionamento foram as coisas que eu disse para aquela garota. A garota então ia perguntar por que o protagonista estava ali, porém ele acaba interrompendo ela e fala que quem deveria falar isso era ele, e assim ele pergunta para ela por que ela estava ali, e ela fala que ela tinha alguns negócios por ali, e ela diz que eles não possuíam o território de Shang-Chi, e ela não precisava também reportar cada passo dela. O prota então fala que tanto faz, e ela começa a gritar falando por que ele estava falando de uma forma tão rude assim com ela, se ele já havia esquecido que ela era um ano mais velha do que ele, e ele fala que foi mal, ele realmente tinha esquecido disso, e pergunta se já estava tudo bem agora. O prota então pede pra Ciula se ela já comprou os bolinhos dela, ela fica quieta. Assim então ele acaba se despedindo da sua ex-esposa, e ele fala, seja lá o que você tá fazendo aqui, tem uma boa estadia, mas nesse momento estamos muito ocupados, então até mais. E simplesmente ele vira as costas pra garota ignorando ela. A garota então pensa, é claro né, seja por trabalho ou diversão, tem uma boa estadia. Tinha que ser justo quando eu estou ocupado o suficiente lidando com meu irmão, e eu nunca conheci aquela garota ao lado dele antes. Será que aquela garotinha é a serva dele? E com uma serva fofa ao seu lado, será que ele mudou alguma coisa? E nisso vemos que o nosso protagonista antigamente falou assim, que ela era apenas uma filha de uma concubina. A garota então pega ele pelo pescoço e fala assim, o que você acabou de dizer? E ele fala assim, ué, eu não tô errado né? Ou será que eu estou? E assim ela acaba dando um soco na cara dele, e fala, eu estava preparada para aguentar tudo, mesmo que fosse um casamento arranjado, mesmo com todos os terríveis rumores sobre você, e tudo isso pelo bem do clã Peng. Mas quer saber de uma coisa? Que se dane tudo isso e que se dane esse casamento. Você está morto, seu desgraçado de merda. Ela até pegou a cadeira pra bater no nosso prota. Ela então pensa se nada tinha mudado desde aquele tempo. E nisso ela vê que o nosso protagonista estava ajudando a Ciula, e a garota ficou impressionada porque aquilo não era uma atitude normal do nosso protagonista. E ela fala que parecia que tinha algo um pouquinho diferente naquele garoto. Ela então pensa que não poderia ser verdade, e ele provavelmente só estava de bom humor hoje, já que era impossível para aquele desgraçado mudar assim. De repente então eles acabaram se assustando escutando o grito de uma pessoa. A pessoa estava falando assim, o que você quis dizer com isso? E a Ciula pergunta se os bolinhos estavam bem, e o prota pede pra ela ficar quieta agora. O homem então aparece falando que aquele problema não será resolvido gritando, e que a pessoa precisava se acalmar um pouco. A pessoa então fala assim, eu tô dizendo que eu não tenho tempo, você vai ser responsável se eu for pego? E o cara fala assim, pego? O que você quer dizer com ser pego? E assim aquele homem acaba ficando em silêncio. Ele então responde que ele nunca disse isso,
E o cara perguntou se ele tava brincando com a cara dele. O Prota então pergunta se eles não deveriam ajudar. E o Moyon fala assim, cara, a gente realmente precisa fazer isso? E ele fala, qualquer um pode participar da Assembleia do Dragão Unificado, mas obviamente isso só se eles puderem provar sua identidade. O Moyon então fala que ele estava perguntando se eles deveriam permitir que ele continuasse fazendo toda aquela cena. E o Prota fala que a discussão na entrada da Assembleia do Dragão Unificado são raras, e os artistas marciais do clã Gu de plantão cuidarão disso. O cara então fala assim, vamos parar por aqui. E nessa hora, aquele homem que tava gritando acaba dando um golpe bem naquele cara. E o outro pergunta o que ele estava fazendo. E o homem fala que agora acha que ele provou a habilidade dele e pergunta se ele poderia participar. Os homens então falam que depois que ele fez isso, nem ferrando que ele ia participar. E ele pergunta o porquê, já que ele estava mostrando as habilidades dele. O Muyu então pergunta se eles deveriam intervir. E o nosso Prota fala que ele não quer se meter nisso, então eles têm que entrar. E que eles cuidarão disso sozinhos. O outro homem então fala, você não pode simplesmente ter as coisas do seu jeito. Temos nossas próprias regras aqui, garoto. E você não pode entrar se você não puder ser identificado corretamente. O homem então fala que essas habilidades dele não são provas o suficiente. E o outro fala que aquilo na verdade era um problema maior ainda. De repente o garoto fala assim, você está desrespeitando o jovem líder do clã Peng. O que acabou assustando tanto Moyung quanto o nosso protagonista. De repente então todos que estavam ali acabam olhando para aquele garoto. O Prota então se pergunta o que ele acabou de dizer, se aquele ali era realmente o jovem líder do clã Peng. A cena então manda para um lugar coberto de neve. E aquela garota fala assim, o que você está fazendo aqui? E ele fala, bom dia, eu estava só me aquecendo no fogo por causa do frio. Ah, e eu também estava aproveitando para assar essa batata doce também. E ela fala assim, bem, eu não vou perguntar por que você está fazendo isso na frente do meu quarto, mas esse negócio aí na sua mão é o quê? Ele então fala, a batata deve demorar a assar, então eu pensei em usar isso para deixar o fogo mais forte. Ela então acaba atacando um objeto na testa dele. E ele pergunta por que ele bateu no seu irmão mais velho. E ela fala que ele mereceu. Ela então pergunta se ele sabia o que era aquilo na mão dele. E ele fala que era apenas lenha. E ela fala, é uma placa do clã Peng, do próprio chefe do clã. E foi uma recompensa por ser graduado entre os melhores da Academia do Dragão Divino. E por ser o mais novo sucessor da história. Você sabe o que pode fazer com essa placa, né? E ele fala que sim, deixar o fogo mais forte. Assim então ela começa a bater nele novamente, já que ele não tinha entendido nada. E ela fala que ele deveria se comportar mais como um sucessor. Ela então fala, às vezes não dá pra saber o que você está pensando. Você é novo e mesmo assim muito talentoso. Até foi escolhido para ser o sucessor, mas mesmo assim parece insatisfeito com tudo isso. E o garoto sorrindo fala que ela não passou nem perto. Na verdade, ele só queria sair daquele lugar mesmo. Ela então pergunta por que ele não vai embora e depois volta. E nisso o garoto acabou ficando muito impressionado com isso. A cena então muda para um papel escrito que ele iria sair um pouco. E ela estava lendo e ela fala assim, então quer dizer que aquele meu irmão de merda acha que 4 meses é pouco? Uma mulher então chega e chama ela e fala que a seita dos mendigos tem notícias. Meus amigos, até os mendigos têm seita agora, caralho, mano, o mundo tá avançado demais aí. E a garota fala, finalmente eu vou encontrar aquele filho de uma mãe, né? Cadê ele? E ela fala que ele estava em Shanxi. E a garota fica impressionada, como que aquele garoto foi pra tão longe assim? E nisso voltamos para o presente, onde ele estava falando que ele já havia mostrado tudo que ele tinha. Então eles tinham que deixar ele entrar na Assembleia Unificada do Dragão. O homem então pede pro garoto se acalmar um pouco. E ele fala que ele não tem tempo pra isso. E ele fala, será que eu teria que mostrar pra você a lâmina da noite escura pra você acreditar em mim? O Moyong então fala assim, jovem mestre, você escutou aquilo? A lâmina da noite escura. O Prota então diz, não é uma técnica exclusiva da linhagem direta do clã Peng? O Prota então pensa que ele deve ser mesmo o que ele diz ser. E ele pensa, é bem melhor eu sair daqui logo, antes que eu me envolva em alguma encrenca chata. O ancião então acaba aparecendo e falando assim, tendo em vista que você trouxe à tona a lâmina da noite escura, você pode não ser uma fraude, né? E o Prota só conseguia pensar que agora com certeza ele tinha se ferrado. O ancião então fala que aquele garoto parecia ser habilidoso o suficiente também, então era pra permitir que ele participe. O garoto então acaba se curvando e ele fala, eu sou Peng Yojin, sucessor do clã Peng. É uma honra te conhecer, grande mestre do punho da chama pura do renomado clã Gu. E o ancião fala assim, faz tempo que eu não escuto esse título, hein? Você pode participar sem problemas, garoto. O homem então fala pro ancião não permitir isso, já que não dava pra saber se ele era realmente o sucessor. Porém, o ancião acaba falando que ele estava certo de que aquele garoto na verdade era sim o sucessor. E o homem pergunta como que ele poderia saber disso. E o ancião fala que ele se parecia muito com o pai dele. E pediu pra ele também observar o físico daquele garoto. Com certeza era o físico de um Peng. O ancião então fala que aquele anel no dedo dele já era prova o suficiente. O Prota então pensa que aquele era o mesmo anel do Peng Aoi. Então aquele cabeça oca provavelmente era o sucessor dos Pengs. O ancião então fala assim, agora nos diga a razão para um sucessor querer participar dessa competição, sendo que o objetivo dela é encontrar novos espadachins pro clã Gu. O garoto então fala que o clã Peng não era nada divertido. O ancião então começa a rir muito daquele garoto, falando que não era uma razão ruim. E o nosso Prota só conseguia pensar se aquele garoto tinha enlouquecido de vez.
O ancião então pergunta se a família dele autorizou ele, e ele fala, provavelmente eles não permitiriam, então eu fugi de casa. O velhote então começa a rir muito falando que aquele garoto fugiu de casa, e perguntou se o Yang Shun tava escutando tudo isso, e o Yang Shun só conseguia pensar que aquele maluco com certeza era estúpido. O ancião então fala que aquele garoto parecia ter sido muito bem treinado, então ele acaba perguntando qual que era a idade do garoto, e ele fala que vai fazer 23 anos esse ano. Caramba, é minha idade, cara, que isso, hein? E o engraçadinho que eu vejo nos comentários aí falando que eu tô ficando velho, ó, não vou entender legal não, hein? O ancião então fala assim, você é tão novo assim? O clã Peng está criando um monstro. Aí, vocês escutaram, né? O ancião falou que 23 anos é novo, se ele falou tá falado então. O ancião então fala, eu queria que nosso pequeno idiota aqui aprendesse com você. O Munyu então fala assim, eu tenho certeza que ele não está falando de você, jovem mestre. E a Ciula fala assim, por que o vovô te chamou de idiota? O Yang Shun então pede pros dois idiotas calarem a boca, já que eles só estavam piorando toda a situação dele. E ele pensa, eu não me importo com o que ele mesmo disse. E se aquele cara é na verdade o Peng Yojin, então é verdade que ele é realmente um monstro. E não falta muito para ele receber o título de Imperador da Lâmina, Peng Yojin. O Yang Shun então pensa assim, ué, ele não é do clã Peng? Mas não tinha outra pessoa aqui do clã Peng? De repente então aquela garota de cabelo preto acaba chegando e fala que ele era o irmão dela. E meus amigos, ela já chegou na voadora na cara do irmão dela, o que acabou deixando todos impressionados, já que o moleque voou muito longe com aquele chute. Ela então fala, seu desgraçado, você ia virar o sucessor, e depois acaba fugindo de casa e deixando só um bilhete pra trás? Então me diga agora o que você tem a dizer. E ele para pra pensar um pouco e depois ele fala pra poupar a vida dele. E ela fala, você fugiu de casa para se tornar um espadachim de outro clã? Será que você enlouqueceu ou você tem merda nessa sua cabeça? Ela então começa a bater muito nele, ele fala que tava machucando ele. E ela fala, tem que machucar mesmo, seu merda. O Yang Shun então fala assim, bom, eu acho que ele vai morrer, não deveríamos impedir isso? E o ancião fala, deixa, os Peng são bem durões mesmo, e ele não vai morrer nem se ela batesse nele com uma vara de ferro. Porém o garoto tava implorando para o mestre dele ajudar ele. E o prota fala, cara, você realmente tem certeza disso que ele não vai morrer? E o ancião fala que talvez o nosso protagonista esteja certo. E ele fala, basta, você vai acabar matando ele. E ela fala, quem se atreve a falar isso? E era o grande mestre Gu. Ela então acaba se curvando para ele. E ela fala, eu sinto muito por não ter me apresentado antes. Eu sou Peng Aoi, grande mestre do punho da chama pura. E eu sinto muito por resolver problemas familiares assim na sua frente. O ancião então fala que foi bom conhecer alguém tão louco como ele. E ela fala, eu não vou me esquecer disso. E eu vou encontrar uma forma de te recompensar. Estamos de saída agora. Porém o irmão dela fala que não, eles não estão não. E ela fala, tu tá brincando com a minha cara, né? Não é possível. Eu não bati em você o suficiente? E o garoto com a expressão muito séria fala, por acaso parece que eu estou brincando? E nisso ela acaba até ficando em silêncio. E depois ela pergunta o porquê. O garoto então fala, o clã Peng não é divertido. E ela fala assim, então os outros clãs são? E ele, provavelmente mais do que o nosso. Ela então pede por favor para que ele amadureça só um pouquinho, já que ele era o sucessor da família. E ele fala, por isso mesmo que eu quero me divertir antes de me tornar o chefe do clã. A única forma de escapar desse destino é ficar aleijado ou então morrendo. E eu não quero nenhum e nem outro. Eu não quero ser chefe do clã, mas fora eu e você, os outros são apenas bestas usando o nosso nome. Então definitivamente eu vou me tornar o chefe um dia. E eu não posso deixar esse destino pra você. Por isso, mesmo eu não querendo, eu aceitei ser o sucessor. O Yang Shun então acaba dizendo assim, segundo ancião, vai mesmo deixar ele participar? E eu sinceramente não acho que é uma boa ideia a gente se envolver assim nos problemas do clã Peng. O ancião então fala assim, bem, eu até gostaria, mas considerando a situação atual do clã Peng, eu realmente não sei o que fazer. O ancião então fala assim, bom, vamos fazer assim, eu deixo você participar desse torneio se você ganhar de mim. A garota então fala que besteira que ele tava falando agora. O prata então pergunta se o velhote tinha pirado de vez. E ele fala, só 3 movimentos para decidir quem ganha. E aí, o que você acha, hein, garoto? O garoto então pergunta se era tudo que ele precisava fazer. O ancião então fala assim, eu já menti alguma vez pra alguém? Vamos decidir as regras então. Que tal assim, se você me tocar em 10 turnos, você será o vencedor. E enquanto o ancião estava falando, o garoto já estava nas costas dele em alta velocidade pegada a espada. E na hora que ele foi fazer um ataque no ancião, o ancião fala que ele era bem paciente. Assim então o ancião acaba virando rapidamente já preparado com um soco. A cena então acaba mudando pra arena. E é dito, vocês esperaram bastante, senhoras e senhores. É hora do tão esperado combate entre as duas estrelas que vão liderar o futuro do clã Gu. A espada flamejante Gu Hyun-soo e Gu Yang Shun, o primeiro herdeiro do clã Gu. E o nosso prota só estava se perguntando por que diabos ele estava lutando ali. E ainda por cima, ele estava lutando contra a própria irmã dele. Nessa hora então volta pro ancião e ele deu um soco na cara do moleque que lançou ele pra muito longe. E com um sorrisinho depois daquilo ele fala que ele ganhou. O prota então pergunta se ele não deveria só desviar do ataque do garoto. O ancião então fala que quando foi que ele planejou isso. E ele fala que foi uma luta que ambos concordaram. E além disso ele acabou controlando a sua
sua força e ele vai acordar logo. E meus amigos, eu não acho que esse cara vai acordar por tão cedo assim não, mano. A alma do moleque já tá saindo até do corpo dele. O ancião então fala assim, eu não tenho nada a ver se o clã Peng vier reclamar. Então você pode ficar tranquilo. Eu, o punho da chama pura, não vou morrer sozinho aqui não. E o nosso prota fala pra ele morrer sozinho, por favor. O Yang Xiu então acaba chamando a Anhui. E ele fala, essa ideia foi totalmente do segundo ancião, hein? E ela fala, relaxa, tá tudo bem. É um alívio ele estar deitado assim agora. Quem sabe que tipo de problema ele teria causado, né? Por isso vocês sugeriram essa luta sem sentido. O ancião então sorrindo, ele fala assim, jovem do clã Peng, você realmente pensa desse jeito? Eu realmente só fiz isso porque eu achei que era engraçado. E o nosso prota só ficava se perguntando como que aquele velho idiota se tornou um ancião. E ele só tava indo de ladeira abaixo. A Seul então acaba chamando o jovem mestre. E o prota fala pra ela que eles iriam se afastar do grande urso. Porém ela tava toda entusiasmada com o vovô urso lutando. E ela disse que ele deu um soco na cara dele, depois o cara saiu voando e depois fez boom no chão. Meu Deus do céu, velho, essa daqui é literalmente uma criança, tá ligado? O nosso prota então pensa que aquela garota tinha expressões bem honestas. E ele fica se perguntando como que ela conseguiu salvar o mundo. O ancião então fala que aquela criança bem fofa tinha um olhar bem melhor do que aquele mal-humorado ali. E aquele velhote iria dar um presente pra ela. Ele então pega um biscoito e acaba dando pra ela. A Seul então falou que gostou muito do vovô urso, desde o começo. E ele falou que sabia que ela ia dizer isso. O ancião então fala pro nosso prota assim, você está decepcionado porque eu só dei presente pra sua serva, né? Eu acho que esse velho aqui tem que te dar um presente também. Ele então fala que ele não gosta de doces. E o ancião, bem nessa hora, ele fala que depois da Assembleia do Dragão Unificado, ele vai ter que participar de uma luta de exibição. Então voltamos para a cena do nosso prota enfrentando a sua irmã. E ela fala assim, você não vai usar nenhuma espada? E ele pensa, uma espada? Será que eu usei uma espada naquela época? Eu realmente não me lembro. As artes da roda da chama do clã Gu podem ser usadas com vários tipos de armas. E são conhecidas por serem especialmente eficazes com os punhos da espada. E no final eu percebi que meus punhos era bem melhor pra mim. E eu parei de usar espada. E será que isso vai parecer realmente estranho para todos que estão assistindo? A irmã dele então fala assim, bem, tanto faz. Eu realmente não ligo se você vai usar uma espada, punho ou o que for. E o prota pensa que a personalidade ruim dela finalmente estava vindo à tona. A garota então fala assim, eu tô tão agradecida, meu irmãozinho, e feliz por ter essa oportunidade. E ele pergunta, ué, que oportunidade? Uma oportunidade, uma chance legítima de bater no meu irmãozinho. E ainda por cima, na frente de tanta gente assim nos assistindo. Então temos um flashback na hora que o ancião falou que ele ia participar daquela luta de exibição. E o garoto pergunta por que ele precisava participar de uma luta. E contra a irmã dele ainda por cima. O ancião então fala que ele não precisava ficar gritando desse jeito. E ele fala, bem, eu não quero que as pessoas vão embora achando que o clã Gu é entediante. E o prota pensa, esse velho é realmente maluco. E eu vejo na cara desse maldito que ele só acharia isso engraçado. Mas tanto faz também, eu vou desistir lá no meio da luta. O ancião então fala assim, se você estiver pensando em desistir no meio, saiba que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele garoto ali. E eu realmente acho que não preciso falar mais nada pra você, né? O prota então fala, você realmente quer me ver apanhando, né? E isso ainda na frente de tantas pessoas assim. O ancião então fala assim, Yang Xiu, você realmente tá planejando perder? O protagonista então pensa que ele não estava planejando perder, mas ele não podia desperdiçar a única chance que ele poderia de recomeçar. E ele pensa, eu não quero gastar a minha energia numa luta que nem aconteceu na minha vida passada. E além disso, contra a minha irmã. Ela então fala assim, meu querido irmão, que vai naturalmente se tornar o próximo líder do clã só porque é homem. Eu vou te dizer uma coisa, eu te odeio até a sua morte. A luta então acaba se iniciando e ela já parte rapidamente para atacar seu irmão. Porém, por muito pouco ele conseguiu desviar do ataque da sua irmã. Em seguida então ela faz outro ataque com a sua espada. Porém, na hora do seu ataque, o seu irmão acaba se abaixando. E sem pensar duas vezes, ela já começa a atacar novamente ele. E nisso ela acabou ficando muito surpresa que ele conseguiu desviar de 3 ataques dela. E nessa hora ela pensa, como que um mero desgraçado de 2 estrelas está desviando dos meus ataques de 3 estrelas? O prota então pensa que era exatamente isso que ela estava pensando. E ele pensa que ele estava conseguindo se mover meio passo antes dela. Mas até isso estava deixando ele sem fôlego. E isso só mostrava que ele estava completamente sem treinamento agora. E ele fica se perguntando como é que ele vai terminar isso agora. E se ele deixasse ela acertar ele? Porém ele ficou se questionando se ele ia continuar inteiro depois de levar um golpe em cheio dela. Então a única coisa que restava pra ele era desviar de todos os ataques dela. Porém então a garota acaba chegando muito perto dele pegando seu kimono. Ela então acaba puxando seu kimono, porém ele acaba tirando rapidamente seu kimono e ela parte o seu kimono no meio. Ele então fala, se você for atacar com intenção tão óbvia assim, só vai facilitar pra mim, maninha. Então será que por acaso você poderia parar? Ele então pensa, quanta intenção assassina ela tem? E ela tem que ter muita intenção assassina pra poder rasgar as roupas dele daquele jeito. A garota então diz, eu me forcei muito a aceitar que eu nunca seria líder do clã por ser uma mulher. E mesmo me matando de trabalhar duro muito mais do que você. Mas e pensar que você, que viveu desperdiçando a vida como um lixo,
vai tirar do meu caminho que eu tanto desejei na minha vida. E tudo isso apenas porque você é um homem. E será que você, maninho, consegue entender só um pouquinho do que eu sinto? Nessa hora que ela tava falando isso, a espada dela começou a ser revestida com fogo. O Prota então pensa assim, ela revestiu a espada dela com energia marcial. Isso daqui já tá começando a ficar muito perigoso. E esse nível tá bem além das 3 estrelas. A garota então começa a atacar ele furiosamente. E a única coisa que ele tava conseguindo fazer ali naquele momento era desviar. Porém, como ela estava muito furiosa, ela começava a atacar de novo e de novo. E quanto mais o nosso protagonista desviava dos seus ataques, com mais raiva seu irmão ficava dele. E ela fala que ele só fica fugindo a vida dele inteira. E ele nunca fez mais nada além disso, já que ele não tinha talento nenhum. E muito menos tinha esforço para lutar pelo que ele queria. E se ele iria viver uma vida tão inútil assim, ele só deveria desaparecer completamente daquele mundo. E nisso nosso protagonista só ficou observando as palavras da sua irmã, até porque ela estava meio que desabafando com ele. E quando ela foi dar seu próximo golpe no seu irmão, ela tava com uma expressão muito triste, quase chorando. E o seu irmão também tava começando a ter uma expressão bem triste. A garota então fala que ele só deveria desaparecer assim como a mãe dele. E na hora que ela fala isso, o nosso protagonista pega o pulso dela, o que acabou surpreendendo muito ela que ele conseguiu fazer isso com apenas uma mão. E nessa hora, meus amigos, o protagonista que tava com um semblante bem triste, ficou com um olhar muito sanguinário olhando pra ela. E ele fala, o que foi que você me disse? Será que você teria coragem de repetir isso na minha cara? Lembrando que os membros do canal têm acesso antecipado aos vídeos, e também tem o privilégio de assistir os vídeos sem nenhum anúncio. Se torne membro clicando no link aqui da descrição. A cena então acaba mudando dizendo assim, a irmã era a pessoa mais legal que eu conhecia. Com apenas 15 anos ela recebeu o título de Espada Fênix, e aos 20 anos ela se formou no topo da sua classe na Academia do Dragão Divino, e foi nomeado como a 5ª líder da unidade da espada do clã Gu, e todos reconheceram o poder dela, mas ela não vai ser capaz de se tornar a chefe do clã Gu. Em vez disso, aquele que vai se tornar o chefe do clã Gu é o filho de uma concubina, chamado de Gu Yangshun, mas eu não o odiava. Mesmo sendo meio irmãos, a mãe de Gu Yangshu sempre foi muito gentil comigo, e eu também gostava muito dela, então eu estava bem com a existência do Gu Yangshun, mas isso era antes do dia que ela resolveu desaparecer sem mais nem menos. O pai deu a ordem de não procurá-la, então realmente ninguém foi procurá-la. Foi quando tudo começou. O Gu Yang então começou a agir e falar de uma forma muito grosseira com todos, e rumores se espalharam que ele estava tocando nas empregadas, e ainda assim não teve mudança nenhuma sobre ele ser o próximo chefe. Desde o início, o chefe do clã sempre foi um homem, me ignorando completamente. Eu que tinha trabalhado duro a minha vida inteira e era uma excepcional irmã. Eu criei um ressentimento com o Gu Yangshun, que era tão privilegiado, mas não sabia. Na verdade não, eu o odiei. E nessa cena volta para o nosso prota perguntando o que ela havia dito pra ele. Ele então pensa que aquilo ali estava ficando muito perigoso. O Yangshun então acaba arremessando a garota pra longe e aparecendo rapidamente nas suas costas, pronto pra dar um soco no rosto dela. De repente então as pessoas que estavam fora assistindo, a garota então fala se aquela era a Gu Hyun-soo, e ela tem a mesma idade que ela, mas é bem mais talentosa. E ela fala, eu não deveria sair por aí falando que eu sou da família Peng em qualquer lugar. Enquanto eles estão lutando, eles estão sussurrando, mas o que eles estão falando? Ryubi, você consegue escutar o que eles estão falando? A pessoa então responde que não é capaz de ouvi-los. O irmão dela então fala assim, o segundo ancião fez uma barreira com a sua energia interna, então não tem como ouvir eles. A irmã dele então fala assim, não saiam falando aí que você é do clã Peng com esse cara. E ele falou, você tá com vergonha do seu irmão mais velho? E ela pede pra ele ficar na Assembleia do Dragão Unificado até esse inchaço diminuir. Ele então pergunta, quem que está duelando agora? São os irmãos mais novos da Espada Fênix? E a garota fala que sim, e pergunta se ela não era tão incrível, já que ela era 3 estrelas, e a sua esgrima era muito suave. E também vale a maneira como ela usa sua energia interna. O seu irmão então fala assim, eu não quero falar dela, eu só quero saber que aquele ali que só está desviando dos ataques dela é irmão mais novo dela. E a garota fala que sim, e ambos são irmãos mais novos da Espada Fênix. O garoto então fala que ele entendeu, então o clã Gu não tem só a Espada Fênix, e é por isso que eu quero me divertir antes de me tornar o chefe do clã. A sua irmã então pensa assim, quando ele se tornar o chefe do clã, ele não vai ser capaz de ter esse olhar nos olhos outra vez. De repente então o garoto falaram que eles terminaram já a luta. Enquanto isso a irmã do nosso prota conseguiu desviar daquele ataque por muito pouco, e ela pensa que quem vai ganhar aquela luta é ela mesma, e assim ela começa a atacar ele novamente. O Yangshu então fala, eu consigo te entender, e realmente está tudo bem em me odiar, eu vivi minha vida toda assim, e o que você falou realmente foi irritante, mas eu entendo isso. Então eu espero que você também consiga entender o porquê que eu estou fazendo isso. Nessa hora então nosso protagonista vai pro modo de ataque, e acerta um soco em cheio no meio do rosto da garota, fazendo com que ela apague no chão na mesma hora. Então é anunciado que o Gu Yangshun havia ganhado aquela luta. A cena então acaba mudando para o nosso protagonista, e ele pensa, a vitória não estava nos meus planos agora. Não achei que a energia interna de 2 estrelas poderia fazer o nariz dela sangrar
esperar até ela desmaiar, e eu espero que não aconteça nada com ela. E ele só conseguia se lembrar das palavras dela dizendo pra ele desaparecer. E nisso o garoto tava bem cabisbaixo lá sentado. De repente então seus amigos acabam chegando e pergunta se estava tudo bem com ele, se ele não estava ferido. Ele fala que ele está bem sim, e pergunta como que estava a situação lá dentro. E o homem responde que, pra ser honesto, ele iria se sentir mal. E ele fala, mas desde que todo mundo pensou que você seria o espancado, toda a atmosfera tá bem agitada porque você ganhou. E o prota fala assim, bom, faz sentido. Pensar que um bastardo que todos dizem que é um canalha derrotaria a joia em ascensão. O homem então fala, mas a atmosfera se acalmou um pouco já que o segundo ancião começou a concluir as coisas na Assembleia Unificada do Dragão. E o prota fala, então ele tá fazendo isso agora, é? É melhor a gente sair daqui antes que esbarremos com o segundo ancião. A Ciula então fala assim, jovem mestre, a sua mão está sangrando. E ele responde que estava sim. E essa era a prova que ele ainda não consegue lidar com a energia interna corretamente. E aquilo não era realmente grande coisa. A Ciula então pega sua mão e tenta enfaixar a mão dele. E ela pergunta se era assim que se fazia. E ele fala que acha que não. E ela fala, eu não consigo fazer nada direito, então me desculpe. A Ciula realmente não faz isso direito, então não se machuque. O garoto então chega no nosso protagonista e fala que ele também não gosta que o jovem mestre Lord Gu se machuque. E o protagonista não gostou muito da intimidade que ele teve com ele não. E o prota fala assim, bom, prazer em te conhecer, jovem mestre Peng, eu sou na verdade Gu Yangshun. E o garoto fala que era um prazer conhecer ele também. A irmã do mestre Peng fala assim, por favor, vamos embora agora, eu já não tô aguentando mais de vergonha. Ele então fala, entendi, então deve ser estranho pra você, né? Já que você e o jovem Lord Gu estiveram noivos. Por que vocês não aproveitam essa oportunidade pra se reconciliarem? O Yangshun então pergunta por que eles estavam ali. E o mestre Peng fala assim, não é bom usar a oportunidade para fazer conexões com pessoas fortes para se tornarem amigas? Aliás, só me chame de irmão Peng a partir de agora. O protagonista então fala que se aproximar de alguém como ele não tinha benefício nenhum pra ninguém. E ele fala, alguém como você? Eu achei que a família Gu só tinha a espada da Fênix que se chama Gu Yubi. E eu nunca achei que tinha um talento igual você escondido dentro da família. O prota então pergunta por que ele tava falando com ele tão informalmente assim. E ele fala, julgando por você mencionar o Gu Yubi, eu acho que você conhece a minha irmã, né? E ele fala, claro, somos super próximos, mas eu não sei o que ela pensa de nós. E o prota pensa, então quer dizer que eles não são próximos coisa nenhuma. E ele fala, isso significa que somos próximos o suficiente, certo, Yangshun? Mas já está tarde, então eu estou indo. Eles então vão embora, menos aquela garota que era ex-noiva do nosso prota. O protagonista então pergunta se ela tinha alguma coisa pra falar. E ela fala, no dia que nosso noivado foi cancelado, eu fui malvada de te bater com a cadeira. Então me desculpe. O Yangshun então fala assim, eu chamei você de cria de concubinas. Ou algo assim. Ainda sou muito imaturo, mas naquela época eu era muito mais. E eu com certeza fiz algo que valeu a pena por ser punido. Então realmente você não precisa se desculpar. Ela então começa a sorrir e fala que estava tudo certo. Ela então pede pra ele não perder o que o irmão dela deu pra ele. E o protagonista se pergunta do que ela estava falando. Quando ele olha dentro do seu kimono, ele vê que tinha a placa dos Peng. E ele ficou se perguntando o que era aquilo. Porém ela já havia se despedido e já estava longe. E o Yangshu começa a pensar que havia muitas e muitas coisas ainda que ele precisava consertar. A cena então acaba mudando para uma carruagem à noite. E a Ciula tava dormindo babando já. O Yangshu então pensa, não importa o quanto eu pense nisso, eu não me lembro de ter lutado com a minha irmã na minha vida passada. E muito menos ter ganhado dela. Começando pelo modo que a Ciula se tornou uma serviçal, tantas coisas estão muito diferentes da minha vida passada. Será que aquele simples gesto de gentileza mudou todo o rumo das coisas? E depois que voltarmos, eu vou precisar ser muito mais rápido do que eu imaginava. De repente, então, nosso protagonista acaba sentindo alguma coisa. E ele fala, Muyon, cheque o encanto de detecção de demônios. E o Muyon fala que não havia mudança nenhuma. E ele fala, não sei se o senhor sentiu, mas ele vai brilhar se um portal para o reino demoníaco surgir por perto. Então é melhor você não se preocupar com isso. E na hora que ele falou que ele poderia relaxar, o papel começa a brilhar. Bem nessa hora, então, o Muyon acaba gritando para todos pararem agora mesmo. E ele fala que era um portal para o reino demoníaco. Então era para todos ali assumirem suas posições. E a segurança do jovem mestre era a prioridade. O papel então começa a pegar fogo do lado dele. O protagonista então sai pro lado de fora e o Muyon pergunta o que ele estava fazendo ali agora, já que aquele cenário se tornou muito perigoso para ele. O Yangshu então fala que ele pode dar bronca nele depois. Por enquanto era para ele olhar para frente. Assim então vemos que tinha um portal realmente se abrindo no meio do nada. E eles falam que aquele portal era verde. De repente então umas criaturas que pareciam uns lobos acabaram saindo daquele portal. E o prota pensa, verde representa o menor nível de perigo, mas mesmo assim ainda pode ser muito complicado. O Yangshu então com seu punho de fogo começa a finalizar aqueles lobos. E ele fala, mas também é simples de se lidar com essa situação. A fraqueza universal dos monstros são as pedras demoníacas. São como corações para eles, e só pode ser extraída quando eles morrem. O Yangshu então começa a extrair todas as pedras dos lobos mortos. E ele fala, sendo assim fica muito fácil, porém a merda da minha energia já está acabando. E manter a arte das rodadas de fogo tá sendo muito complicada para mim, mas eu realmente quero sobreviver aqui. Então eu preciso
precisa usar as artes da rodada de fogo. E na hora que os lobos foi atacar o nosso protagonista que já estava cansado, o Moon acabou aparecendo na frente dele. E com a sua espada ele acabou fazendo vários e vários cortes em vários lobos ao mesmo tempo. E essa demonstração de velocidade e poder deixou até nosso protagonista impressionado. E o protagonista ficou se perguntando se ele sempre foi desse jeito. O Moon então acaba perguntando pro jovem mestre se estava tudo bem com ele. E ele fala que sim, e ele salvou a vida dele. O Yang Shun então fala que ele já acabou com todos e foi muito rápido aquilo. E o Moon fala que sim, eram muitos. Porém eles não eram muito fortes. E ele fala, mas o que você tá fazendo aqui? Se você se machucasse, eu não ia me perdoar. E o Prota tenta desviar o assunto falando que já acabou. Mas o Moon fala que não era tão simples desse jeito. E ele fala, de qualquer forma, da próxima vez você deve evacuar em segurança. E jovem mestre, tenha em mente que o senhor é o herdeiro da família Gu. Porém bem nessa hora, o nosso protagonista acabou caindo de testa no chão. E todos que estavam ali ficaram se perguntando o que estava acontecendo com ele. Nessa hora o nosso Prota estava se contorcendo no chão, se perguntando de onde estava vindo aquela maldita sensação. E essa é a arte do demônio celestial, que absorve a energia demoníaca. É chamada de a arte da absorção demoníaca. E tudo isso estava vindo da mão do nosso protagonista. Nessa hora então Yang Shu acabou tendo umas visões da sua vida passada, onde havia um cara sem um braço e todo ensanguentado no chão, se perguntando por que ele fez isso, e o que todos ali fizeram pra ele fazer essas coisas. E vimos então que tinha várias e várias pessoas mortas no chão, e o homem pergunta novamente por que ele fez isso com eles. O nosso Prota então fala assim, espadachim da divisão de florescimento. Essas são suas últimas palavras? E quando o homem olha pra trás, o líder já havia morrido, e o nosso Prota fala assim, o florescimento não foi tão ruim assim, enquanto um dragão gigantesco acabava saindo dos céus. Havia um homem em cima da cabeça daquele dragão, e pra ser bem sincero com vocês, mano, era idêntico ao protagonista, eu não sei nem distinguir quem é quem. O homem então fala, mas não chega nem perto de me satisfazer. E tendo dito isso, eu até que me diverti um pouco. Então erga sua cabeça agora. A cena então volta para o presente, e o nosso Prota fica se perguntando o que era aquilo. A arte da rodada de fogo estava purificando a arte demoníaca. Na verdade, ela estava consumindo ela. E isso nunca aconteceu na vida passada dele. Quando o Yang Shun acaba abrindo os olhos, todos estavam preocupados com ele. E assim eles perguntam se estava tudo bem com ele. O Prota então fala que não foi nada demais. E ele falou que ele acha que ele se feriu mais do que ele imaginava. O Moon então fala que ele vai procurar um doutor por perto para cuidar dele. Porém o Prota fala que já estava tudo bem com ele, que não precisava se preocupar. E ele pensa, eu devo esconder isso por enquanto. Não vai ser muito bom se descobrirem que eu absorvi a energia demoníaca. Nisso a Ciula acaba aparecendo atrás dele chorando, dizendo que ele parecia tão ferido e pergunta se estava doendo. E o Prota fala assim, é o que tá parecendo? Eu devo estar tão mal assim desse jeito mesmo? E ela fala que a cara dele estava péssima, o que acabou deixando o Yang Shun com muita raiva do que ela estava dizendo, já que aquela era a cara normal dele. A mulher então fala que a Ciula deveria estar ajudando o jovem mestre e não ofendendo ele. E a coitadinha da Ciula fala que ela estava muito preocupada com ele, só isso. O Moon então fala assim, jovem mestre, se não estiver se sentindo bem, podemos visitar um boticário aqui por perto. E o Prota responde que não estava tão ruim assim, então não era pra ele se preocupar. E ele só precisa de uma boa noite de sono, então eles deveriam continuar. O Moon então fala, se é isso que o nosso Prota estava dizendo, então eles iriam continuar. O Yang Shun então pensa, eu não sinto mais a energia demoníaca no meu corpo. A arte da rodada de fogo fez mesmo alguma coisa? E vendo como a cor da pedra demoníaca mudou, a energia foi mesmo absorvida. Mas de qualquer forma eu preciso continuar. E assim ele acaba quebrando aquela rocha. A cena então muda para Ciula falando que ela encontrou pães de mel. Porém o nosso protagonista apenas ignora a garota. E ela fala, por que você trouxe a Ciula se você não vai comprar biscoitos de mel pra ela? E o Prota fala, ué, do que você tá falando? Eu disse que eu tinha que resolver coisas no mercado. E você acabou usando seu avô como desculpas para me seguir. O Moon então fala assim, então jovem mestre, por que você veio aqui? Você ainda não se recuperou totalmente. E se não tiver uma razão para fazer isso hoje, aconselho voltarmos para casa. E se você estiver procurando algo, talvez eu possa te ajudar. E ele fala, eu entendo que você quer ajudar, mas não agora. O Prota então acaba olhando para um corredor e ele fala, bom, deve ser por ali. O Moon então pergunta o que teria naquele beco. O Prota então fala assim, Ciula, vá para casa agora e Moon venha comigo. A Ciula então pergunta por que ela deveria fazer isso. E o Yang Shun fala assim, volte para o clã. Eu voltarei mais tarde, então avise as outras pessoas. A Ciula então fala, mas e o meu avô? E ele fala, eu te darei 10 biscoitos de mel se voltar para casa agora. E ela fala, tá, mas e bolinhos? E ele fala que sim também. Eles então acabam apertando as mãos e ela vai embora. O Prota então fala pro Moon que eles vão indo. Porém o Moon pergunta pra onde que eles estavam indo e o Prota fala que ele vai ver. Andando mais um pouco, o protagonista fala assim, eu acho que é por aqui. E o Moon fala que parecia muito perigoso aquilo. E o Prota fala que ele sabe. De repente então nosso protagonista acabou olhando para o lado e diz que ele encontrou. E o protagonista fala que ele já estava com medo de não encontrar aquilo. O Moon então fala assim, jovem mestre, o senhor veio fazer o que aqui? E o Yang Shun pergunta se tinha algum problema com isso. E ele fala, francamente sim. Além das aparências, esse lugar me dá arrepios. E o Yang Shun fala assim, você tem sentidos bem afiados, né? E nessa hora então nosso protagonista acabou abrindo a porta e o Moon já
estava se preparando para atacar. Alguns homens então falam assim, quem que é esse pirralho? Alguém perdeu um bebê por aqui? E o outro fala, que merda é essa que você tá falando? Ele provavelmente só se enganou no caminho. E o cara atrás dele tem até uma espada. Então o que devemos fazer agora? Matar eles? De repente então um homem chega e fala assim, pirralho, aqui não é creche pra você ficar passeando não. Então o que te trouxe aqui? E o Yang Chun fala assim, e o que mais seria? Eu sou apenas um cliente. E o cara fala assim, parece que o pirralho tem atitude, hein? Eu acho que podemos resolver isso cortando a sua língua fora. O Moyun então fala, como que você se atreve e já se prepara para atacar? O Prota então manda ele se acalmar um pouco. E pede para que ele fique de fora por enquanto. O Yang Chun então fala assim, você já sabe quem eu sou. Desde o momento em que eu pisei os pés aqui. Está com medo do Clã Gu fazer uma limpa aqui, não é? Bem, não temos motivos para isso. E também seria muito prejudicial para nós. Agora, antes que a situação fique feia, me traga o gerente regional agora. O cara então fala, eu não sei onde esse pirralho aprendeu isso, mas te falta algum respeito, hein, moleque? E o Prota fala assim, vocês também não me parecem muito educados. Nessa hora então o cara começa a sorrir falando que o nosso Prota tinha atitude mesmo. Porém, ele pede pros seus amigos pegarem ele. E assim todos eles partem para cima do nosso Prota. Porém, nessa hora o Moyun acaba sacando sua espada e fala assim, não se atreva a tocar um dedo sequer no jovem mestre. Meus crias, estamos quase chegando nos 300 mil inscritos. E eu realmente agradeço muito a vocês. Mas eu vejo que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas. Se vocês curtem os vídeos do canal, se inscreva aqui para dar uma força. Desde já, muito obrigado. Assim, então ele começa a atacar todos ao mesmo tempo em uma velocidade absurda. E depois de deixar todos no chão, o nosso protagonista estava sorrindo em direção àquele cara. O homem que sobrou que estava atrás falou assim, esse pirralho, apesar de tudo, ele é o herdeiro do Clã Gu. E era de se esperar que seu guarda fosse tão forte desse jeito. Mas eu também não posso levar uma criança assim pro gerente regional. Então o que eu devo fazer nessa situação? O homem então chega e fala assim, capitão, o gerente regional quer te dizer algo. O cara então fala assim, merda, será que ele ouviu tudo? Então eu tô ferrado. O cara então pergunta o que ele disse. E nisso o protagonista pensa que claramente eles estão planejando alguma coisa. E ele não vai ter escolha. O Prota então pede pro Moyun acabar com todos eles rapidamente. Porém nessa hora o cara pede pro protagonista guardar suas espadas, já que o gerente regional queria ver dele. O Prota então fala, você deveria ter dito isso antes. Moyun, pode guardar sua espada. Agora vamos indo. O Moyun então fala, jovem mestre, eu realmente não estou entendendo nada. E o Prota fala, relaxa, não é nada demais. Eu estava planejando ir até a seita dos mendigos, mas alguns problemas acabaram rolando. A seita dos mendigos conseguiu seu lugar entre as 10 grandes seitas apenas com informações que eles possuem, mas já que continuam sendo ortodoxos, não vão aceitar trabalhos que causem problemas. E o que eu quero pode ser meio problemático, então eu precisei ir para outro lugar. Se a seita dos mendigos é a melhor seita dos ortodoxas na obtenção de informações, essa é a melhor seita não ortodoxa nesse quesito, a seita Hao. Então eu decidi vir até a seita Hao. O nosso protagonista então desce as escadas e um homem dá as boas-vindas a ele. E ele fala, eu sou líder da ramificação de Shang-Chi, do Unshun, e não esperávamos a sua visita. Então sentimos muito pela forma agressiva de agir. O Prota então fala que eles não precisavam se preocupar, e pergunta se ele iria aceitar a comissão dele. E o homem fala, antes disso, pode explicar por que você não recorreu à seita dos mendigos do prestigioso Clã Gu, mas sim a nós que somos pequenos e ortodoxos. O Prota então fala, eu vim aqui pois é algo que apenas vocês podem fazer. E por que você não para de fazer perguntas? O homem então pede desculpas por fazer ele se sentir desconfortável, mas por causa do sobrenome deles, eles não têm escolha se não tomarem cuidado. Então espera que o nosso protagonista entenda aquela situação inteira. O Prota então fala, eu entendi, mas e aí, você vai aceitar ou não? E ele fala, a seita Hao não recusa comissões, desde que você possa pagar elas. O Prota então fala que ele vai considerar que ele aceitou. O Prota então fala, eu estou procurando alguém, um garoto que deve ter uns 10 anos agora. O homem então acaba pegando o papel com as informações daquele garoto, e ele fala, eu sinto muito, jovem mestre, mas eu acredito que eu terei que retirar o que eu disse. Eu acho que não podemos aceitar. Alguém que esteve aqui antes está atrás da pessoa que protege essa criança. Então eu espero que você entenda. O Prota então fala assim, mesmo que a taxa de comissão seja sobre o líder da seita Hao, de repente então todos que estavam ali sacam suas espadas e vão atacar nosso protagonista. Porém o guarda-costas do nosso Prota em uma velocidade absurda conseguiu proteger ele. E ele fala, eu pensei que você não agiria de uma forma tão agressiva assim. E o líder da seita fala como que ele sabia de tudo aquilo. O Prota então fala, eu não estou aqui para falar em charadas. Não é legal saber que nós dois temos informações que interessam ao outro? E o homem fala, como saberemos a veracidade dos seus atos? E ele fala, verifique você mesmo. Considere a situação e é algo que você deveria fazer. E parece que você não precisa, então esqueça. Eu irei atrás da seita dos mendigos então. E talvez eu até aproveite para contar sobre o líder da seita Hao para eles. O homem então fala assim, eu entendo. E o Prota fala assim, então tá ótimo, quanto tempo vai levar? E ele fala que cerca de 3 meses. O Prota então se levanta e fala que tava tudo bem. E assim que o cara encontrar ele, eles vão trocar mais informações. E enquanto o cara estava de cabeça baixa, o nosso protagonista falou que era a Cordilheira da Montanha Afiada. E esse é o
pagamento dele adiantado. O homem então do lado do líder da seita fala assim: as cordilheiras da montanha afiada. Você realmente vai confiar no que esse garoto diz? E ele responde, vendo que ele sabe até que o líder está desaparecido, eu não tenho como duvidar daquele garoto. Então ele pensa no que aquele garoto está pensando. Tendo em vista as habilidades do guarda que o acompanhava, ele já sabia que iríamos agir de forma mais agressiva. E provavelmente não é algo que apenas ele sabe. E eu estou certo de que o chefe do clã Gu também está envolvido nisso. O homem então começa a puxar a pele do seu pescoço e tirar ela. E o cara fala, você realmente pode tirar isso agora? E ele fala, estava incomodando demais. E também não tem ninguém mais por perto. Ele então pensa, aceita Raul. Geralmente não respeita ou segue ordens de líder estreitamente. E por isso que ele estava se escondendo para evitar que os outros vão atrás dele. E ele fala, meu pai. E assim vemos a cena de um cara musculoso amarrado e preso em uma cela. A cena então acaba mudando para o nosso protagonista. E ele pensa, caramba, hein, que alívio, cara. E se eu não tivesse adiantado nada pra ele, eu já estava pronto para dizer pra ele vir pra cima. Ainda bem que o pouco que eu sabia serviu muito bem. E o que eu sei é que o líder da seita do Raul foi capturado pelo Palácio da Noite Escura por cerca de 5 anos. Como resultado, a seita Raul e o Palácio da Noite Escura começaram uma guerra. E a Aliança Murin fez um ataque surpresa neles, derrotando assim o Palácio da Noite e o colapsando, colocando um fim naquela guerra. Mas durante a guerra, o líder da seita Raul acabou morrendo. E isso resultou no fim da seita Raul. Mas eu não sei a localização exata do palácio. E eu realmente só tive sorte dessa informação funcionar. E graças à ramificação da seita Raul em Shanxi e ao fato de eu conhecer o líder, isso realmente é muito irritante. Mas eu preciso fazer isso para encontrar ele. O garoto que chegou ao nível máximo de administração do culto demoníaco. E isso em uma terra idade. O gênio conhecido como o cérebro do culto demoníaco. A presa celestial Zun-Ge Ryuki. E eu preciso encontrar e matar aquele cara. Até mesmo a Ciula sofreu com as táticas dele. E se eu não lidar com ele agora, ele vai ajudar muito com o avanço do culto demoníaco. O Monyon então fala assim, de qualquer forma, jovem mestre, embora eu não saiba o que você está procurando, se vai levar 3 meses, só vai receber uma resposta no verão. E parece que as pessoas da seita Raul não são tão bem informadas como dizem os rumores. O Prota então fala, sim, só conseguimos pegar ele no verão. O Prota então começa a pensar um pouco. E ele fala, ué, por que eu não parei pra pensar nisso? Não é nessa época que a câmara secreta do clã Xinchuan Yon foi descoberta? Há inúmeras riquezas acumuladas lá, mas não importam. O que realmente importa naquele lugar são na verdade as preciosas pílulas espirituais. E se alguém por acaso acabar evoluindo através das pílulas, vai se tornar um humano demoníaco depois, sendo uma das grandes fontes de poder do culto demoníaco. E o Zun-Ge Ryuki é um problema, mas a câmara secreta também. E mesmo que eu quisesse prevenir isso, a câmara secreta fica em Xinchuan e é absurdamente longe dali. O Prota então pensa, eu não tenho escolha. Vamos desistir disso então. Não tem como eu ir pra Xinchuan agora, e muito menos encontrar aquele lugar ultra secreto. Bom, agora eu só sei que eu tenho que comprar alguns biscoitos de mel antes de voltar. A cena então acaba mudando pra Ciula e ela tá falando assim, ué, do que você tá falando? E ele fala, eu perguntei o que você acha de vir comigo, e eu te farei feliz. E nisso, era um garoto que tava se declarando para Ciula. E é dito, então a resposta surgiu bem diante da minha porta. A cena então acaba mudando para o segundo ancião, e ele pergunta pro outro velho se ele esqueceu a folha. O ancião então fala que ele foi até ali porque o Yang Shu tava dando muito trabalho, e pensar que o velho seria a raiz de tudo isso. O velhote então começa a rir da cara do ancião, e ele manda ele parar de rir e ir trabalhar. O velho então fala assim, Gu Hyun, o que você acha que tá fazendo? E assim ele quebra a vassoura dele. O ancião então fala assim, quero dizer, eu só estava ajudando no disfarce do servo do clã Gu. E ele fala, então me ajude a limpar o chão agora. E o ancião fala que ele acabou de quebrar a vassoura, e ele então vai cortar o seu cabelo para fazer uma nova. O ancião então começa a colher aqueles pedaços de madeira, e o velhote fala assim, eu duvidei que você iria tão longe só para ver aquele garoto. E o ancião fala, você também sentiu, né? A criança que se recusou a treinar a movimentação e fugiu há 6 meses atrás, simplesmente da noite pro dia acabou superando a própria irmã. E além disso, o fluxo da sua arte da roda flamejante estabilizou. E você não acha que ele é um talento imenso? Nós realmente não podemos deixar aquele garoto treinar sozinho. O homem então fala, eu não sei se eu chamo de talento, já que eu nunca vi alguém evoluir tão rápido assim na minha vida. E deve ter algo com aquela criança muito suspeita. O primeiro ancião não vai ficar calado ao descobrir algo, e ele já deve ter feito algum movimento. O ancião então fala, realmente, o primeiro ancião é muito complicado, mas onde que está esse garoto agora? E eu duvido que vai causar problema se tiver muita gente ficando de olho nele. Então a cena volta para Ciula perguntando o que aquele garoto queria dizer, e ele pergunta novamente se ela poderia ir com ele, já que ele pode fazer ela muito feliz. E ele era um amigo de infância de Zenith. Então temos umas figurinhas da Ciula falando assim, todos escutem o que a Ciula tem para dizer. Querem saber como isso aconteceu? Então a Ciula vai explicar para vocês. A Ciula teve um sonho na noite passada, mas não foi um sonho bom não. A Ciula machucou um monte de pessoas no sonho. O avô sabe o quanto ela odeia segurar uma espada, mas ele fez a Ciula machucar muitas pessoas
no sonho. A Ciula queria parar, mas mesmo assim ele entrou na casa para machucar mais pessoas ainda. E ela fala, mas aquele homem ali? E o cara fala assim, se eu tivesse só mais um tempo. E assim ele corre em direção a ela e perfura sua barriga com a espada. E depois ele acaba se desculpando com ela. Então a Ciula fala, depois desse pesadelo, a Ciula acabou acordando. A Ciula queria ver o jovem mestre porque estava muito assustada, mas a Honghwa disse para ela ir para o pátio rapidamente. Entretanto, a Ciula deve ter chegado lá antes do jovem mestre. Então tinha outra pessoa lá naquele pátio. Então aquele homem estranho falou que faria a Ciula feliz, mas a Ciula já está muito feliz ao lado do jovem mestre. Então assim, o jovem mestre viu tudo o que aconteceu e fez aquela cara assustadora de novo. E depois disso aconteceu outra coisa. Então é mostrado o nosso protagonista de frente para aquele cara. E ele fala, desculpa, mas ela é minha serva, mas quem é você? E ele pensa, quem diabos é esse maluco? E o porquê que ele está procurando pela Ciula? Olha só esse cara, ele já tá todo coradinho. Eu não sei de onde esse cara é, mas ele é muito fresco. O cara então fala assim, perdoe por agir erradamente com você, mestre Young-gu. O prota então pergunta se ele conhecia ele. O rapaz então responde que sim. E o nome dele na verdade era Gu Juliepo. E ele fala, eu gostaria de te pedir uma luta de treino com a linhagem da família principal. E nessa hora então o nosso protagonista simplesmente recusa a luta. E ele pergunta por que o nosso prota tava recusando aquela luta. E o nosso prota, como é cara de pau, ele fala que ele simplesmente só não tava afim. O homem então pergunta se ele tava fugindo. E o nosso prota responde que sim, ele tava fugindo mesmo. O garoto então acaba perguntando se ele estava com medo. E o prota responde que sim também. O garoto então com muita raiva fala que ele era fraco e tava fugindo de alguém assim. O Yangshu então sorrindo, ele fala assim, cara, você realmente tem um bom olho. E de fato, digamos que eu sou um fracote mesmo. E o prota pensa, eu causei aquela confusão enorme na luta contra minha irmã. Acha mesmo que eu cometeria o mesmo erro de lutar contra um cara aleatório assim? O prota então se vira e fala que ele já estava saindo. Porém, de repente ele acaba esbarrando no segundo ancião. E ele fala assim, não, você não vai sair não. Por que você não aceita uma luta com ele? Já que esse garoto aí, ele veio de muito longe. E o prota pergunta o que ele estava fazendo ali bem naquela hora. O garoto então acaba fazendo as saudações ao segundo ancião. E o segundo ancião fala que já faz muito tempo desde que ele não via ele. O prota então pergunta se eles se conheciam. E ele fala assim, ué, Yangshu, você não se lembra dele? Ele é o neto do primeiro ancião. Assim então nosso protagonista começa a observar aquele garoto. E ele pensa, realmente eles têm um rosto bem parecido. O segundo ancião então fala assim, Juliepo, quer lutar contra esse rapaz aqui, não quer? E ele responde que sim, mas o garoto havia se recusado porque estava com medo. O prota então fala assim, bom, parece que você não estava aqui pra lutar não, garoto. Na verdade eu tava vendo era você flertar com garotas. O homem então pergunta se aquilo era a ordem do primeiro ancião. E o prota pensa, então era por isso, né? Eu achei que o seu interesse estava relacionado às artes marciais, mas acho que é pela política na verdade. E um fato conhecido que o primeiro ancião é um homem muito ambicioso. E ele está esperando que eu, o inútil, herde o clã. Entretanto, depois de me ver, alguém que ele achou que era muito inútil, derrotando a Gu Hyunseo e acabar com seu plano, ele provavelmente está tentando usar o seu próprio neto para tentar me parar mais uma vez. O prota então fala assim, é como eu disse antes, eu não tenho nenhuma intenção de enfrentar aquele cara. E quando eu falo nenhuma, é nenhuma mesmo. Então, velhote, é melhor você não insistir, porque eu realmente já estou decidido. O ancião então fala assim, ué, mas ele veio de tão longe só pra lutar com você. Você realmente vai fazer desfeita desse garoto e da jornada dele? O prota então fala que não era isso, já que o resultado da luta era óbvio que ele ia perder. Então qual seria o sentido daquela luta, já que sabiam o resultado? O ancião então fala assim, bom, pra esse velho aqui, eu tenho um pressentimento que o Yangshu realmente não vai perder. O protagonista então puxa na Ciula, ele fala que só de olhar pra aquele cara, ele tem certeza que é muito mais forte do que a irmã dele. E ele realmente não quer lutar uma luta que vai ser muito impossível pra ele vencer. Até porque ele não tá ficando louco da cabeça. E ele também não quer se envolver em absolutamente nada que tenha a ver com política. O que com certeza é a intenção daquele garoto pra querer lutar com ele desse jeito. Porém nessa hora o garoto acaba segurando a mão da Ciula, mandando assim nosso protagonista e a Ciula esperarem um pouco. O garoto então acaba falando pra Ciula assim, eu sinto que o Yangshu está sendo muito mal com você, e não está te tratando do jeito que você merece. E se você vir comigo, belezinha, ao invés de ficar com esse covarde fracote, eu mesmo posso te defender a todo momento. E nessa hora o nosso protagonista com uma expressão muito diferente, o protagonista então fala assim, eu acho melhor você tirar a mão dela e vir comigo, porque agora eu vou aceitar o seu desafio. Meus amigos, não mexe com a mulher do prota não que arruma problema. A cena então muda e os dois garotos já estavam de frente um pro outro. E o prota fala que ele estava começando a se arrepender daquilo que ele havia escolhido. E o ancião fala assim, não seja por isso. Esse tipo de luta é uma diversão. Lutar com um novo artista marcial com certeza vai te ajudar muito a melhorar. O prota então fala, de qualquer forma, já que as coisas saíram como você disse, precisa me fazer um favor. E não importa se eu ganhar ou perder. O ancião fala que ele não tem razão nenhuma pra fazer um favor pra ele. E ele fala que era uma perda apenas do protagonista perder ali, já que ele era o futuro chefe do clã. O ancião então fala que ele estava enganado, já que ele não tem intenção nenhuma de se tornar o chefe do clã, o que acabou surpreendendo muito o ancião. O ancião então pergunta o
que ele queria dizer com aquilo. E quem que vai ser o chefe do clã além dele? E o Prota pensa, eu já perdi todas as esperanças de me tornar um chefe na minha vida passada, mas parece que as pessoas pensam que eu quero me tornar o chefe do clã. O Yang Shun então fala que ele vai rolar no chão e começar a chorar se ele não fizer o favor pra ele. O ancião então fala que o nosso Prota estava longe de ser adorável. E ele fala, tudo bem, mas com uma condição. Eu só vou fazer esse favor pra você se você ganhar essa luta. O garoto então pergunta se o nosso protagonista já havia aquecido. E ele fala que de certa forma sim. O garoto então fala que ele sente muito. E o Yang Shun fala assim, ué, você tá falando do que, cara? E ele responde, no passado eu duelei muitas vezes contra você. E quem diria que você iria ficar de cama por um mês depois daquilo? O Prota então fica tentando se lembrar, mas já fazia muito tempo que ele nem conseguia se lembrar daquilo. O garoto então fala, naquela época eu pensei que você era muito fraco. E ouvi dizer que você ganhou contra a segunda filha. Mas eu acho que foi apenas uma coincidência. O meu avô não parece pensar desse jeito. Mas eu não gosto de assediar os fracos. Mas há uma coisa que eu odeio mais ainda, que é um homem fraco se tornar um chefe de um clã. O Juliepo então fala pro ancião assim, eu também queria algo se eu ganhasse esse duelo. E o ancião pergunta o que ele quer. E ele fala que ele queria essa empregada. E nessa hora então nosso protagonista ficou com mais ódio ainda, chamando ele de desgraçado. E pra botar mais lenha ainda na fogueira, o ancião fala que tava tudo certo. E que era pra eles começarem o duelo. O Prota então pergunta para o Juliepo o que ele estava esperando. E ele fala, é só mais educado que o oponente mais fraco faça o primeiro ataque. O Prota então fala assim, mais fraco eu? Então por que você está com tanto medo agora? E o Juliepo pensa assim, eu tenho certeza que eu sou melhor do que ele. E nisso na energia interna também, na velocidade e na força. E será que eu estou assim por causa da aura dele? Não, de jeito nenhum. Esse garoto realmente é apenas uma falha da cabeça aos pés. E eu tenho certeza que ele está tentando ao máximo para controlar a energia interna que estou exalando agora mesmo. E isso significa que eu já sabia de tudo. Só faz sentido se ele tentar acabar rápido com isso, já que tem menos energia interna. E com certeza agora ele está completamente sem energia. O Prota então fala, você disse que eu posso atacar primeiro, certo? O garoto então fala que sim, então que ele podia cair pra dentro. Porém nessa hora o nosso protagonista já estava nas costas dele preparado para dar um chute. O que acabou surpreendendo o Juliepo, porém o Juliepo conseguiu desviar daquele chute. O garoto então fala pro nosso Prota que aquele foi realmente um bom movimento, mas ele ainda era muito lento. Porém em seguida o nosso protagonista acabou acertando um soco bem na cara dele. E logo em seguida acertando um chute em cheio na cara dele, fazendo ele cuspir sangue. O Yang Shun então fala assim, se levanta enquanto ainda eu tô deixando, para mais tarde você não vir chorando que eu te embosquei. Ou será que essa luta já acabou? O Juliepo então se levanta e ele fala assim, eu peço desculpas por ter te subestimado. Eu realmente tava te testando. O Prota então fala assim, beleza, então acabamos por aqui a luta, né? Porém o Juliepo fala, eu ainda tenho que te atacar. O Prota então pensa assim, eu acho que isso não vai ser tão rápido quanto eu queria. E eu realmente não tenho muito tempo pra perder aqui. Geralmente eu colocava energia interior para fora igual ele tá fazendo. Mas para lutar com alguém mais forte, eu preciso incorporar a energia interna dentro de mim para reforçar o meu corpo. No entanto, meu corpo ainda não pode usar a energia interior assim. E se eu empurrar muito pra fora, pode acontecer que eu desvie a energia. E eu tenho apenas 7 minutos. Eu preciso terminar essa luta dentro de 7 minutos. A técnica de espada que ele usa começa e termina com a utilização da força do atrito entre a espada e a bainha. E se eu tomar cuidado com isso, talvez eu consiga ganhar facilmente. Nessa hora então o Juliepo já vai numa velocidade absurda tentar esfaquear o nosso protagonista. E por muito pouco ele não consegue acertar nosso protagonista. E não satisfeito com isso, ele volta com a sua espada e começa a atacar várias e várias vezes o nosso Prota, que assim consegue desviar de todos os ataques do Juliepo, mas com muita dificuldade. O Prota então pensa, os movimentos da sua técnica são conectados naturalmente, e eu posso falar que ele treinou muito para fazer isso. No entanto, isso também significa que se eu o cortar, ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. O Prota então acaba colocando a sua mão no seu peito, e assim que ele espreme seu peito, uma aura acaba indo em direção ao Juliepo, e o Prota fala que esse era o movimento quando ele divide e solta toda a energia dele, e é o suficiente para acabar com aquela luta. O Juliepo então pergunta como que ele conseguiu soltar tanta energia daquele jeito, e enquanto ele estava falando, o nosso protagonista simplesmente deu um soco muito forte no estômago do garoto, e o golpe do nosso protagonista foi absurdamente forte que acabou lançando o garoto para muito longe, e assim o garoto acabou batendo as suas costas em uma rocha gigantesca. O garoto então agonizando fala que ele não estava conseguindo se mexer, e o Prota fala assim, você sabe o que eu mais odeio? Embora você me insulte, haja como um merdinha ou tente roubar a posição de chefe do clã, eu realmente não dou a mínima pra nada disso. Mas você cobiçou algo fora do seu alcance, seu miserável de merda. E eu realmente odeio isso. O Prota então pensa, eu não gosto do fato dele ter tentado conseguir algo que não merece de uma forma tão casual assim. E será que eu devo quebrar o braço dele pra que ele aprenda a lição? Bem, eu acho que é uma ótima ideia. O braço direito, que tal? E na hora que o nosso protagonista foi quebrar o braço do garoto, o velho ancião chegou. E ele fala assim, bom trabalho em Yang Shun, mas não precisa de nada disso, já é o suficiente. A cena então acaba mudando e o ancião fala assim, você pegou muito pesado com
aquele garoto. E o prota fala, ele deveria estar preparado pra isso. E ele se levantou sozinho e foi para casa. Então acredito eu que está tudo bem com ele, certo? O ancião então fala assim, você não está preocupado com o que o primeiro ancião vai achar disso? E ele fala, ué, quem que liga pra aquele cara? Eu nem quero ser chefe do clã mesmo, então pra mim tanto faz. O ancião então pede pra ele não dizer essas coisas rudes. E quem mais poderia ser o chefe do clã se não ele? O herdeiro direto. E o prota fala, cara, sei lá, mano, tanto faz, qualquer pessoa. E a Ciula só ficava perguntando se ela iria ganhar comida. E o ancião fala que toda a comida do mundo. E a Ciula fala, bom, agora o sonho da Ciula é ser a grande capitã desse mundo. E o ancião fala que aquilo não era uma brincadeira. O nosso protagonista então fica se perguntando quando que a Ciula vai aprender a usar uma espada, assim como na sua vida passada. E se ela era chamada de discípula direta do espadachim supremo, ele com certeza deve ter ensinado ela. Mas ela só faz tarefas o dia inteiro e eu nunca vi ela usando uma espada. E eu não imaginava que ela costumava ser tão estúpida assim. Mas como foi quando eu conheci a Ciula naquele inverno mesmo? E cara, por que eu não consigo lembrar disso? E isso com certeza não deveria ser algo que eu esquecesse tão facilmente assim. A Ciula então acaba perguntando se estava tudo bem com ele. E ela fala que ela sabia que ele tinha batido a cabeça na luta. E que era pra ele fazer dela a capitã antes que ele vire uma estrelinha. O prata então acaba dando um soco na cabeça dela pra ela parar de falar essas merdas. O ancião então acaba se levantando falando que eles vão falar daquilo depois. Já que o Yang Shun deveria estar muito cansado e ele deveria descansar. O prata então fala assim, aonde que você vai, velhote? Você ainda tem que manter a sua promessa ou será que você esqueceu? O ancião então fala assim, tá bom, o que você quer? Comida ou dinheiro? E ele fala, nada tão trivial desse jeito não, velhote. Você é poderoso o suficiente para me ajudar com algo bem mais difícil. O ancião então pergunta o que ele queria. O prota então acaba apontando e falando para mandar ele para Sichuan. O ancião então acaba perguntando para o nosso prota o que ele queria fazer em Sichuan. O prota então pergunta debochando da cara dele se ele não podia, afinal ele é um ancião. O ancião então fala por que ele não vai sozinho. E com isso o nosso prota não entendeu muito bem o que ele queria dizer com isso. E o ancião fala, eu achei que seria algo muito mais complicado, mas eu acabei me preocupando muito à toa. O prota então fala assim, mas ancião, eu disse Sichuan, e não é como se fosse ali na esquina. Você sabe que o herdeiro do clã Gu não deveria ficar zanzando por aí sozinho, né? E que eu deveria ter um bom motivo para fazer isso. O ancião então fala assim, vá até a exibição de armas de Tang. E isso acabou deixando muito surpreso o nosso protagonista. Então é explicado, a exibição de armas de Tang, um evento que acontece todo ano. O clã Tang acaba convidando outros clãs, para assim todos eles acabarem exibindo as suas armas feitas por artesãos. O ancião então fala, você não precisa nem comparecer, só usar como uma desculpa mesmo. E pensar que você lutou um duelo que você nem queria só para perguntar isso. O Yang Shun então fala que ele estava brincando com o ancião, e que na verdade ele vai querer dinheiro mesmo. O ancião então acaba perguntando se o garoto realmente queria ir. E ele fala, eu nem percebi, mas envelhecer é muito assustador. O protagonista então fala assim, cara, pelo menos então me dê uma pílula espiritual. E o ancião fala assim, certo, eu vou te enviar para Sichuan o quanto antes. E garoto, pode ter certeza que eu vou te mostrar o poder de um ancião. O prata então desesperado fala assim, ancião, eu retiro o que eu disse. Me dê qualquer outra coisa, pode ser qualquer coisa mesmo. E o ancião gritando fala que ele vai para Sichuan agora mesmo. O prata então fala que mesmo se ele quisesse nem ia dar, já que o ancião teria que fazer um relatório primeiro, e ele teria que se preparar um pouco. O ancião então fala, é uma ordem urgente do ancião. Envie o jovem mestre Gu Yangshu para Sichuan agora mesmo. Ele então fala, jovem mestre, estamos prontos para ir. E nisso nosso protagonista não estava nem acreditando que tudo estava acontecendo tão rápido assim. A cena então acaba mudando e ele já estava dentro da carruagem. O velhote então pede para eles voltarem ao trabalho. E o ancião pergunta se até ele teria que trabalhar. E o velho fala que claro que sim, já que ele queria que um velho como ele fizesse todo o trabalho sozinho. O ancião então fala assim, só ficamos nós dois, isso é um tédio mesmo, né? Então por favor, ouça o meu sincero desabafo. O velhote então fala assim, você enxutou o jovem mestre daqui só para desabafar? E ele fala, alguns dias atrás o chefe do clã me indagou sobre um médico imortal. E parece que alguém perguntou para ele sobre. O homem então fala assim, um médico imortal, mas o que você quer dizer com isso? E o ancião fala, se não vai responder, então vamos mudar de tópico. A sua neta, a Wisiula, essa garotinha, ela não parece ser humana, ou será que ela é? O velho então fala pro ancião que ele já estava passando dos limites, e que era para ele tomar muito mais cuidado com o que ele diz ali. E o ancião fala, se ela realmente fosse uma humana, eu sentiria uma presença. E essa presença seria até similar à sua, embora mude de pessoa para pessoa. Mas quando eu a vi pela primeira vez na Assembleia Unificada do Dragão, aquela criança simplesmente não tinha presença nenhuma. E se acha que o médico imortal pode curá-la com as habilidades divinas, é melhor você tirar o seu cavalinho da chuva. Você sabe tanto quanto eu que isso não é uma doença. O velho então já conjurando várias espadas douradas, ele fala assim, chega, Gu Hyun, aquela criança é sim uma humana. O ancião então se vira e fala assim, bom, se é isso que você diz, se você quer tanto protegê-la assim, vai em frente. O que eu quero não importa absolutamente nada. E se ela realmente não for humana, é só preciso compensar o que falta na humanidade dela. O velhote então fala que ele dará a vida dele se for necessário, para assim a Ciula crescer
sã e salva. Então é dito, algumas horas depois, o espadachim supremo notaria que a Uisiula desapareceu. Rapaziada, lembrando, se tiver muito like aqui, muitos comentários, eu vou trazer o mais rápido possível pra vocês aqui a parte 3 dessa obra que tá ficando incrível. Não se esqueça que os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também pode assistir todos eles sem anúncio. Link aqui na descrição para se tornar membro. Até o próximo vídeo e valeu!